Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. A gente vai bater um papo sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Semana do Dia dos Pais, episódio extremamente especial. Vamos conversar com o pai e com uma filha. Isso é interessante demais da conta. Vamos conversar sobre comunicação de pai e filho, filho e pai, comunicação no sistema familiar, a partir das visões terapêuticas. Estamos aqui na frente de um terapeuta, de uma psicóloga, e a ideia é que a gente bata esse papo. E eu vou agradecer, porque eu sei que não é simples vir para um bate-papo com o pai e vir para um bate-papo com a filha, dentro do aspecto que a gente vai falar da comunicação. E já teve informação aqui de antes, tá? Fiquei sabendo de uns negocinhos aqui antes, dos bastidores. Mas começar por você, pela nossa conexão. Muito obrigado mais uma vez, vindo pela segunda vez no episódio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, Diogo. Oi a todo mundo que está aqui conosco. Sempre uma alegria estar aqui, você sabe disso. Obrigada. Vamos lá. Marco, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, a chance. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Olha só. O que é esse instituto aqui, Laís, que está aqui na parede, aqui na televisão? Nosso instituto, não é, pai? É um instituto formado por pai e filha. Filho e pai. Formado por pai e filha. Filha e pai, eu sou o segundo plano. Você é segundo plano? Na relação. Ó, vou pedir só pro Marco falar um pouquinho mais. Isso aí, maravilha. Eu sou... É isso aí, Enoque? Eu sou o segundo plano, é filha e pai, né? É o contrário. Ah, é o contrário? Tá bom. Vocês estão dizendo, não sou eu que vou contestar. Instituto Akan surge, vai fazer 2 anos de vida, agora em setembro. Surgiu de mudanças profissionais minhas e do meu pai também. Sim. Acabamos nos encontrando nesse momento. E ele fez a proposta inicial de então termos o nosso próprio instituto. E ele veio com o nome. Então vou deixar para ele contar para a gente o que significa o Akan. Por favor. O Akan é o nome que vem de um radical indígena canadense, que significa conexão entre o consciente e o inconsciente. Então nós vamos buscar lá atrás essa palavra, né? Os índios canadenses do norte do Canadá até hoje tem muito forte esse prefixo Wakan, porque o Wakan ele dá origem a várias palavras. Até nós ficamos preocupados na época de confundir com o Wakanda, né? Do filme, etc. E aí, mas o Wakan, o radical, a base etimológica da palavra, que é o Wakan indígena, ele fundamentalmente é a ligação entre o consciente, o inconsciente, o invisível e o invisível. E disso se transformou, veio a nossa missão enquanto instituto e enquanto psicoterapeutas, que é conectar pessoas e coletivos à sua essência. Essa é a nossa missão enquanto instituto. Uau! Ó, eu vou começar a partir da minha bagagem, da minha experiência, porque tem jogadores, e por exemplo, Cristiano Ronaldo tá na missão de tentar jogar com o filho. Tá. Né? Ou seja, de exercer a atividade dele profissional com o filho. Você tá tendo essa oportunidade de exercer a atividade profissional junto. Together, no mesmo espaço. Como é que é? Primeiro assim, como é que é essa sensação do hoje, mas como é que é o desafio da construção? Porque eu sei que para poder construir isso aqui tem diálogo, tem discussão, tem conflito, tem discordância, para fazer obra. E aí vem tudo isso que eu sei, porque aí a gente está falando do espaço terapêutico, né, da construção, mas também está falando do desafio da prática do dia a dia, que também não é tudo mar de rosas. Tem uma juíza aí, né? Que é a minha mulher, que ela também é sócia, ela é administradora, então ela faz o meio de campo, ela é a juíza. Mas, assim, eu acho que nesse caso cabe mais a mim fazer o papel o protagonismo é mais da Laís, porque ela é mais tempo formada nisso, está na área e tal. Eu vim de uma outra profissão, aposentei, já tinha estudos na área terapêutica e aí aproveitei o diploma, a formação que eu tinha e fui trabalhar com ela, né? Eu tinha várias opções, inclusive eu estava numa outra atividade e eu abri mão daquela atividade para poder estar com ela nessa construção. Então, aí eu acho que não tem conflito, eu vou entendendo aí o meu papel mais de aprendiz, de crescer com ela, que já tem uma bagagem maior, uma experiência maior, e vou agregando o valor da minha experiência de vida maior. E aí entra... Então, o somatório dessas duas faces dá o todo que é o Instituto Akan, o equilíbrio.
Nossa, que legal escutar um pai falando que é o aprendiz da filha dentro da atividade profissional. Isso pra mim é muito legal, assim. E ao mesmo tempo, e aí vem um lado que eu sei, que aí eu vou falar do meu lado aqui, meu pai deve estar vendo e escutando, que assim, tem hora que deve ser meio puxado, porque ao mesmo tempo, esse lado da experiência dele de mais tempo deve dar um choquezinho com a tua experiência profissional de ter mais tempo na profissão. E aí dá pai, mas calma aí, eu já vivenciei isso aqui, porque a minha vivência da profissão, não a minha vivência da história necessariamente e tal. Isso. E aí é o pai, calma, não é assim. Senta aqui e vamos conversar. Na prática, pai, não funciona assim. Não funciona assim. Mas, escutando aqui meu pai falar agora, eu penso que eu tenho uma crença pessoal, agora eu vou colocar uma crença pessoal minha, que as coisas não acontecem por acaso e as coisas acontecem no seu devido tempo. Se você fizesse essa pergunta pra gente 15 anos atrás, eu acho que eu não entraria numa sociedade com meu pai. A nossa comunicação e a nossa relação se dava de outra forma. Hoje, né, na idade que a gente está e no momento de vida que a gente está, com a experiência que eu tive, inclusive enquanto sócia de outra empresa, possibilita que a gente consiga ter a comunicação e a relação que a gente tem dentro do Acan da forma como é hoje. Então, eu penso que o momento é diferente de vida pessoal, da nossa relação e profissional também. E aí, isso permite que nós dois, e é um esforço que eu acredito que dos dois, que a gente recue, aumente a escuta e a abertura para falar, pera, deixa eu escutar, porque ele tem uma experiência de vida, eu posso ter de consultório, e ele tem que fazer, ele também faz esse movimento, e eu sei que ele faz, eu percebo, conheço meu pai, eu percebo que ele faz esse movimento de ela tem a experiência de consultório. Então, é como se os dois recuam, escutam, respiram, e aí a gente faz... Dependendo do consulta dos universitários. Às vezes consulta, ele vai consultar a mãe, minha mãe, eu vou consultar meu marido, falo, tá rolando isso, o que você acha? E aí a gente volta e faz os ajustes que precisam fazer. Então, muito pelo momento que a gente vive hoje, e acho que é um esforço. A gente bate muito, eu e você, a gente tem uma visão muito parecida de comunicação. Ela não é algo natural, ela não é um dom, ela não é algo que nasce. E pra gente trabalhar a nossa comunicação, pra gente trabalhar as nossas relações pessoais, profissionais, isso demanda esforço. Sem sombra de dúvida. E eu penso que o Instituto hoje funciona muito bem porque a gente tem esse esforço, né? Tem esse esforço porque você precisa estar atento a isso aí. Tem uma questão que o Jung fala muito, que é a questão da metanoia, né? O que facilitou é que eu entrei na metanoia. Metanoia é um processo que acontece normalmente depois dos 50 anos, onde você já saiu para fora. Particularmente o homem saiu para fora. Foi para fora, construiu a vida. Fazendo só uma definição. Sim. Você é terapeuta junguiano. Junguiano. Então, quando você sai para fora, a vida, construí 3 filhos, casei, tive 3 filhos, profissionalmente eu tive sucesso. Então, você está embarado. Então, você tem uma persona aí, né? Você está com uma máscara ali, entendeu? Que é a máscara de profissional, depois de sucesso, e você tem a máscara de pai que está pendurado no armário. Chega lá, você pega essa máscara, coloca, troca. Então, quando eu aposentei, eu entrei na metanoia. Estou dentro de uma nova fase da minha vida, né? Então, eu me coloquei no papel de viver essa metanoia, que inclusive foi o meu tema de formação no curso, foi essa, metanoia na aposentadoria. Então, eu estudei aquilo que eu estava vivendo. Eu escrevi sobre o que eu estava vivendo. E vivendo intensamente o processo, porque eu precisava para poder estar alinhado com ela. Eu vi as questões que ela estava enfrentando profissionais. A minha esposa me trouxe algumas considerações e eu falei, está na hora de nós nos juntarmos a Raíssa, para poder ajudar a se impulsionar. E a partir daí, já numa condição secundária, né? Vou ter limitador até pela idade para trabalhar no consultório. E eu também nem quero. Eu fui orcaólogo a vida toda e eu não quero mais ser orcaólogo, né? Então eu fico nessa posição. Mas essa metanoia, esse processo que eu mergulhei, de fazer as mudanças, trocar persona, modificar, que ainda está em andamento, e com terapia, etc. Isso aí me facilita o trabalho com ela. Eu vou dando ao Instituto aquilo que eu tenho de melhor, que é a experiência, né? A gente espera, às vezes eu até comento com ela, eu acho até que o pessoal do Instituto aproveita pouco a experiência que nós temos, né? Mas o ambiente que nós estamos criando é um ambiente de troca de experiência, de gerações de experiência. Porque no Instituto hoje tem outros profissionais. Os profissionais. Hoje temos 15 profissionais atendendo conosco.
É um movimento que a gente faz de união, né? Dos psicoterapeutas, dos psicólogos. Legal. Tem uma informação que para mim ficou aqui muito forte da conversa entre vocês, é que parece que quando a Laís fala dos 15 anos para trás, que talvez não fosse possível, e o Marco fala da metanoia e tudo, parece que a junção não foi a partir de uma falta, a partir de uma compensação de uma dor. A junção foi a partir da percepção de dois adultos entendendo que era mais importante se juntar. Sim. Porque parece que é isso. Assim, muitas vezes a gente faz essas relações ou busca relações com o pai ou busca relação com o filho, e aí dentro da minha visão veiga do assunto, mas pegando da comunicação, a partir de uma ausência. E aí eu fico querendo fazer compensação. Então eu vou fazer uma sociedade para compensar uma falta que eu tive. E aí parece que a relação de vocês não é construída nesse momento a partir disso. E eu acredito que é aí que está uma grande força dessa comunicação. Que é a comunicação a partir de dois adultos se juntando e falando, ó, vou ceder aqui, você cede aqui, eu vou juntar aqui, potencialidade lá. Isso. E a partir daí mesmo? É muito a partir daí, porque foi uma raiz e não tem acaso. Teve um momento, eu acho que a grande atitude que nós tivemos foi perceber o momento novo que nós estamos vivendo. Letreiro piscando. Isso. O negócio acontecendo, um monte de informação chegando. Mas teve também um fato que eu acho que é importante para todo mundo entender, tanto a Laís como eu soubemos perceber os sinais que a vida deu. Aí vem a sensibilidade. Então, assim, eu tive um momento pessoal ali que me incomodou bastante, entendeu? Que me fez eu voltar para dentro de mim, para dentro de casa, para dentro da vida, eu não quero mais nada fora, buscar novos caminhos. E ela também teve um momento dela que ela percebeu e aí nós nos encontramos nesse momento. É porque além do sinal tem que ter a sensibilidade. Tem que ter a sensibilidade. Isso, e aí o meu pai usou a palavra sensibilidade. Eu acho que a gente pode falar também de uma comunicação não verbal. E o que eu quero destacar? A gente está aqui falando sobre comunicação dentro de um sistema familiar, né? A gente se observa muito. Nós não somos uma família mega extrovertida, na verdade somos mais caseiros, né? Mais introvertidos. E penso que um dos principais pontos positivos de sermos dessa forma é a nossa observação. A gente se observa muito. Então, a observação passa pela comunicação não verbal. Então, eu estava vendo. Eu podia não saber todos os detalhes, mas eu estava vendo que tinha alguma coisa acontecendo ali. Eu já não morava mais com eles. Eu já morava com o João Vitor na época que tudo isso Mas aí você chega no almoço de sábado, de domingo lá, você percebe que tem algo ali, né? Exato. E a mesma coisa. E meu pai e minha mãe sempre tiveram essa sensibilidade, essa observação de como nós estávamos. Eu tenho 2 irmãos, né? Um mais velho e um mais novo. De como nós estávamos. Então, meus pais viam que eu chegava em casa e tinha alguma coisa que estava me incomodando, tinha alguma coisa que não estava bem. E a partir dessa comunicação não verbal, a gente vai dessa sensibilidade, da observação, a gente pode dar diferentes nomes para um fenômeno que se encontra, a gente vai acompanhando o momento um do outro até que chega o momento de, então, vamos ter a conversa agora explícita, vamos sentar e trocar e dialogar e ver o que está acontecendo de cada lado e permite esse encontro de vamos caminhar junto. Tem uma frase que eu gosto da comunicação não violenta, inclusive, que é do Alan Sage, algo assim, que ele fala assim, paradoxalmente, a comunicação com os outros começa na comunicação comigo. Isso. E aí me parece muito isso, escutando vocês, que antes da gente começar a falar, a gente parou e se observou. Aí, a partir da observação, eu consegui virar pro meu pai e falar, pai, eu acho que eu topo, filha, a gente topa, e aí vem esse fator. E que é o que permite, e aí voltando pro que você tinha perguntado, né? Eu penso que é o que permite que a gente não faça esse movimento de sociedade para compensar uma falta. Mas porque como eu já me observei, eu me conheço, eu tô me trabalhando, eu consigo me encontrar pra gente crescer junto, pra gente realmente caminhar junto, e não eu tentar que meu pai faça algo por mim, algo que eu estou sentindo falta, e nem vice-versa. Sim. Porque eu sei que tem muita gente escutando aqui já, com 10 minutos de gravação, escutando, deve estar pensando, mas queria tanto que meu pai fosse assim, queria tanto que minha filha fosse assim, ou seja, aí vem o outro desafio que a gente fala muito da responsabilidade, né, autorresponsabilidade. Calma aí, você tá fazendo... E como é que tá a sua comunicação? Como é que tá o teu espaço de expressão? Você tá querendo que teu pai, que tua filha faça, mas e você já fez? E aí o negócio que eu gosto muito de falar é
Se você começar a se comunicar diferente, o teu ambiente vai se comunicar diferente contigo. Isso. Não imediatamente. Não imediatamente. Esse é o ponto. Esse é um ponto importante. Fala aí disso. Porque... Quer falar? Não, esse é o ponto, que quando você estava falando, né, a Raíssa estava comentando, eu estava pensando aqui, cada um tem um tempo de pensar. As pessoas às vezes querem, eu vou resolver esse problema hoje, vou até fazer aqui, DR, né, tem uma DR, hoje não passa. Mas a pessoa tem um tempo. Eu aprendi muito com a minha esposa, que a minha esposa ela é mais assim, retraída, fechada. Eu tenho com ela 42 anos, entre namoro e casamento. Então, eu sei o que aprendi com ela esse tempo. Então, cada pessoa tem um tempo para maturar as coisas. Que é, indo para a questão junguiana, o processo de individuação. No todo da família ou da sociedade, no coletivo, nós temos que ter o nosso espaço individual, espaço de individuação. Espaço meu, onde eu estou me trabalhando. Para depois eu voltar com as conquistas que eu fiz interior para contribuir com o todo. Então, dentro da família, se eu não dou esse tempo para mim, não faço essa individuação, observo, analiso, medito, reflito, eu não consigo contribuir para o todo. E aí, sou estabanado, acaba falando demais. Eu dizia os antigos, né? Minha avó dizia, quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? Então, isso que a Raíssa falou, fomos nos observando, vendo, percebendo, esperando, acompanhando, e não ficar ansioso, vou resolver hoje o problema, vai dar... Não, calma. É porque, Marco, por exemplo, eu imagino que alguns pais devem estar escutando aqui, devem estar pensando, cara, eu vendo meu filho e minha filha dentro de um espaço de tristeza, sofrimento, não querer, de agonia, a vontade de tirar minha filha logo de lá, e aí... Como é que é nesse momento, assim, e até dentro da percepção terapêutica, né? Esse espaço desse tempo necessário de espera. Eu tive essa percepção. Eu lembro que foi um dia que a minha esposa chegou e falou, Raíssa, assim. Aquela conversa do casal à noite, fechou a porta, né? Preciso falar com você, assim. Eu falei, não, eu percebi isso, eu já tinha feito. Aí nós começamos a conversar, fomos observando. Aí um dia ela fez primeira abordagem com a Raíssa, aí depois eu chamei a Raíssa e falei, filha, assim. E aí entra a minha experiência, eu vi o que ela estava passando. Só que eu falei para ela, espera um pouquinho, né? Lógico que no primeiro momento eu fiquei ensandecido. Claro. Né? Mas querendo resolver logo. Mas aí que vem, segura a onda, espera um pouquinho, vamos esperar ela passar um pouquinho. E fui devagarinho, cercando a Raíssa para ver como é que estava, até que eu já tinha dentro de mim a certeza do que eu ia fazer. E na hora exata eu coloquei. Marco, deixa eu te perguntar um negócio. Dentro do espaço terapêutico, existe algo relacionado, por exemplo, à necessidade ou a possibilidade de deixar o filho, a filha, esperando um pouco, sofrendo um pouco nesse espaço para aprender, para depois eu poder tirar? Porque, escutando e aí pensando dentro de espaços práticos, parece que querer tirar o filho, a filha desse espaço logo, parece que elimina a possibilidade de vivenciar um pouco do sofrimento ali, exatamente, que é necessário para crescimento, para a evolução do ser humano. Isso. Eu acho muito importante os pais entenderem, e eu criei 3 filhos, todos são adultos, que é muito importante você... É mais ou menos como se você estivesse tangendo alguma coisa. Você está do lado. Tipo assim, eu tô com as mãos prontas, você vai cair, eu tô aqui. Ensinando a andar de bicicleta do ladinho. Ele se cair, não deixa cair de cara, mas deixa cair, né? Deixa cair, deixa tomar um tombinho. Então você não pode intervir. Esse bom senso, esse equilíbrio a gente vai adquirindo a partir do momento que eu admito que meu filho é uma entidade individual. Tá. Entendeu? Ele é alguém, ele é um ser no mundo dotado de, como diz o Jung, arquétipo, inconsciente, consciente. Ele tem a sua estrutura própria, a sua personalidade. Ele tem um ego, ele tem isso. Ele sofre a influência do pai, da mãe, do ambiente, de tudo, mas ele é um ser individual, que tem as suas características. Então, eu conviver com ele tangendo, eu vou colocando, eu vou botando, mas não ir lá e querer operar e ser... E aí surge uma coisa muito importante, que eu acho que eu vou dizer agora, que é um problema seríssimo nos dias de hoje, que afeta as relações familiares. Os pais querem que os filhos vivam a vida não vivida deles. Projeção? Tem nome de poderia ser, mas é mais do que projeção. Porque ultrapassa a projeção porque é constante, é o tempo todo. Os pais criam os filhos, a partir do momento que nasceu, para viver aquilo que eles vão viver. Eu não tive tal profissão porque meu pai não queria. E aí não tem a individualidade, essa individuação que tem. A individualidade dele. Pô. Eu tenho um exemplo com o meu filho mais velho, isso foi assim também. O meu mais velho, que ele chegou para mim um dia,
Ele falou assim, pai, eu não quero ser tal coisa, eu quero ser advogado, quero fazer direito. Eu não quero seguir a mesma carreira que você. A mesma carreira sua. Eu falei, tá bom, cara. Pode fazer, você quer fazer, eu quero onde? Assim, a única coisa que eu falei para ele, eu só peço que você passe nas melhores faculdades, porque a sua profissão precisa ter a melhor faculdade. Beleza, quais que o senhor acha que é? Essa. E ele passou. Perfeito. Então, assim, você vai tangendo, mas não tira a liberdade deles e não cria ansiedade de atropelar, como a gente vê muitas vezes no consultório, mãe que chega lá, o problema não é o filho, é minha mãe e o pai que precisa ser tratado. Ô Laís, eu gostei da reflexão como se fosse a bicicleta, né? Ali o pai acompanhando para o filho aprender a andar e tirando a rodinha, mas dependendo deixar cair um pouquinho, mas não deixar dependendo cair de cara, né? Deixar dar uma raladinha no joelho ali, que às vezes é importante e tal. Dentro desse processo, na sua percepção, como é que é esse processo de estar na bicicleta e o pai... Porque tem hora que... E eu vou falar de como filho aqui, pô, tem hora que dá vontade de... Sai, pai, deixa eu já sei andar, né? Tipo... Ou então, dependendo... Pô, pai, cara, cadê você aqui? Aí, eu vou falar de mim. Dependendo depois que cai, é que fala... Pô, pai, cadê você? Pô, mas quando eu tava aí do seu lado, você falou que não precisava, agora que você cai, você quer ajuda? Mais ou menos isso. Como é que é esse processo dentro da terapia e dentro da experiência pessoal também? Bom, dentro da minha experiência pessoal, eu sempre soube, eu sempre tive consciência desde pequena da sorte que eu tinha. Você falou, podem ter pais que estão escutando, queria que meu pai fosse assim, queria que minha filha fosse assim. Eu sempre tive consciência da sorte que eu chamava de sorte de ter a família que eu tenho. Hoje eu entendo que é um privilégio. Hoje eu dou outro nome. A família que eu tenho é um privilégio. Ter essa família. E meus pais sempre souberam muito bem dosar até onde vai. Eles falam que eu fui a mais independente dos três, sabe? A única mulher, mas a que sempre quis bater asa, voar, ir longe, sair Tira a rodinha logo, deixa eu sair pra precisar de mim. Isso, mano. Sempre dona do seu nariz. É demais. Até demais. Aí queria andar de bicicleta sozinho antes da hora. Eu tinha que dar umas torridinhas, dar uns toquinhos do lado. Então, engraçado, eu tava pensando nisso essa semana. Ontem, pra ser... Coincidência. Pra ser específica. Eu lembro que na adolescência, e aí por isso eu falo de 15 anos atrás, eu lembro que na adolescência tiveram momentos que eu fiquei muito brava. A gente tinha embates. 15 anos? Só isso? É que eu sou brava, né? Eu sou brava, o Diogo fala que eu sou brava. O Diogo e muitas pessoas. Mas 15 anos atrás, na minha adolescência, que eles faziam esse não vai, você vai voltar pra casa a tal hora, vai ser assim, que eles seguravam mais a bicicleta, eu ficava possessa, porque eu não quero, eu posso, eu sei, eu preciso, né? Tá todo mundo fazendo, e aí vinha o você não é todo mundo. Hoje, eu entendo que para ser quem eu sou hoje, eu precisei muito disso. E eu penso que meus pais... E aí, talvez algumas pessoas escutando falem que eu tô sendo poliana, que eu tô romantizando, mas já fiz muita terapia e hoje eu tenho uma tranquilidade muito grande de dizer que eu acho que eles foram na medida. Eu sou muito feliz com a pessoa que eu sou hoje, com a pessoa que eu tô me tornando, pessoal e profissionalmente. Eu acho que eles souberam a medida, inclusive do lidar com a minha frustração e a minha raiva. E aqui talvez esteja uma grande questão. Meus pais nunca devolveram pra mim. Em alguns momentos eles ficavam bravos que eu estava brava. Sim, tivemos embates nesse sentido. Mas vai ficar brava? Ela vai ter que lidar e eu vou ter que lidar com a minha frustração, com a minha raiva dela estar brava. Então, pra mim é nítido. A minha mãe ficava chateada de eu estar chateada. Minha mãe ficava triste, ela ficava sentida. Meu pai às vezes ficava bravo. Que eu não podia ficar chateada. Onde já se viu isso? Então, eles lidavam com as emoções deles lá. E eu ia lidando com a minha emoção aqui. Até que daí vinha, geralmente, minha mãe, que vinha, filha, vamos conversar. Você entendeu o que aconteceu? Você entendeu por que tá assim? Por que a gente falou isso? Por que a gente falou aquilo? É por isso, isso, isso e isso. E aí, beleza. Então tá. Entendi porque vocês soltaram, entendi porque vocês seguraram demais a bicicleta. Nossa, tá. É porque esse espaço de segurar a bicicleta é um espaço que traz as vivências e as experiências dos pais, né? A partir daquilo que eles foram recebendo, eles foram dependendo, aprendendo e conseguindo mudar o que eles já entendiam que era, mas dependendo não conseguiram mudar e daí passaram pra frente. E aí não tem certo, não tem errado. E aí, falando das minhas experiências, o espaço de encontrar empatia da história dos meus pais, e aí no caso falando dos pais do meu pai, foi um espaço para mim decisivo, assim, de pensar que, cara, meu pai teve uma história, a gente estava conversando nesses dias, eu e meus irmãos, meu irmão mais velho falou assim,
Cara, eu tenho 2 filhas, né? O Hugo tem 2 filhas, minhas sobrinhas, todo mundo vê, tio Doyogo, tio Diodo. Agora elas estão começando a falar Diogo e eu tô ficando triste. Péssimo. Outro dia a Luísa me chamou de Diogo. Eu falei, Diogo não, Luísa. É Doyogo, é Diodo, não chama de Diogo. Ela ficou me olhando, tipo assim, seu nome não é Diogo? Seu nome é Diogo? A Bianca ainda tá falando Diodo. Fofinho. E aí o Hugo falou, cara, é impressionante, assim. Eu tenho 2 filhas, tenho rede de apoio, tenho você, o Fábio, né? Os irmãos, tenho os pais, tenho os avós. Dependendo, tem tio, tem todo mundo. Cara, como é que meus pais fizeram? Como que meus pais fizeram? E aí a gente conversando sobre isso. Eu não tenho ideia, porque não tinha rede de apoio. Porque era todo mundo, meus primos, né? Todas as tias com filho, ou seja, cada um cuida do seu. Era cada um cuida do seu. A avós, no caso, meus pais nem moravam em Brasília. Então, assim, eram eles, entendeu? E aí, meu irmão falando disso, e eu acredito que um espaço que eu continuo, tava no caso dos meus pais, agora eu tava meio que discutindo com ele lá. Mas é um jeito da gente se comunicar, é um jeito que a gente conversa, assim. Hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo que não necessariamente a gente tá brigando. A gente tá discordando, discutindo e tal, tá tudo bem. Antigamente eu ficava bravo com isso. Mas meu irmão falando, e aí tem 2 semanas que minhas sobrinhas, todo mundo pegou rotavírus. Minhas sobrinhas, meu irmão, minha cunhada e depois minha mãe. E aí foi dentro desse contexto que meu irmão do meio, que tá com o filho agora, pegou e falou de novo. Ele falou, cara, a gente pode reclamar do que for. Mas assim, eu fico vendo meus amigos, fico vendo pessoas. Quando a gente abre a boca, a gente já tem rede de apoio. A gente já tem apoio. No caso dos meus pais, acho que dependendo, teve muito excesso de segurar a bicicleta, talvez. Tá? E aí é a minha percepção. Mas eu tô levando muito pra esse lado, assim, de entender que chega uma hora que talvez tenha empatia sobre a história, pra entender que talvez foi isso que ele conseguiu dar e não foi por mal, não foi porque não queria. Me parece um espaço que eu encontro hoje de um relacionamento muito saudável, pegando como referência meu pai. Eu acho que meu pai foi o primeiro ponto trabalhado de terapia. Assim. Eu fiquei muitos anos trabalhando na minha relação com meu pai. Hoje é uma relação que eu praticamente não falo em terapia. Assim. Tem desafios, tem momentos e tal. Mas esse espaço de, às vezes, ter empatia. De falar, cara, às vezes nem ele sabe como é que segura a bicicleta. Pô. Sim. Ele nem sabe andar de bicicleta. Sim. Ele tá ensinando um negócio pra mim assim, que ele tá aprendendo na marra também. E ele tá tentando me ensinar do jeito que ele sabe, sabe? Porque os dois puxaram... os dois fizeram respirar pra não, o pai e mãe traz ele tem um arquétipo de pai e de mãe, um padrão. Arquétipo é padrão, como Jung define, né? Então você traz um padrão. Primeiro que é um padrão seu pelo que você é. E você não vai deixar de ser. O segundo é o padrão que você traz do seu pai, do seu avô. Tudo isso está embutido. Qual é o desafio do pai e da mãe que traz o arquétipo da mãe e da avó? É modificar esse arquétipo, intervir nele positivamente para que esse padrão se modifique. E como é que se modifica? Pelas contribuições sociais, pela vivência social, pelo conhecimento, pelo estudo, pelo trabalho. Então, esse padrão interfere no conduzir a bicicleta. Como é que você vai conduzir? Entendeu? Então, esse padrão que você traz, que você está trabalhando, aí as pessoas falam, mas meu pai seu pai é assim. E aí, o que você faz com isso a partir daí? Porque hoje em dia, uma opinião minha, olhando da posição que eu estou, eu acho que as pessoas complicam muito a vida. E a vida é muito simples. Qual a principal missão nossa? É pai e mãe. Eu acho que esse é o grande diferencial. Calma, fala aí. Pai a missão é pai e mãe? Pai e mãe. Porque hoje, quando eu olho para trás, o que eu seria se eu não tivesse meus 3 filhos? Entendeu? Qual a razão de eu estar aqui hoje se não tivesse meus filhos? Poderia ter outras tantas razões profissionais. Inclusive, eu posso falar isso porque eu tenho inúmeras outras atividades que talvez me preencheriam, sem precisar ter os filhos. Mas o mais importante não é o preencher. É o que eu aprendi e aprendo com eles. Porque hoje eles já estão me ensinando. Então a vida era muito simples. Você se forma, trabalha, você tem os filhos, você cria os filhos, vê os filhos crescer, aquela correria, aquela loucura, corre para cá, para médico, vai para a escola, xinga, raga, e vai. A alegria da vida está aí. E não tem tempo, está cansado de pagar conta, não tem dinheiro para pagar conta. Só que o pessoal hoje está querendo chegar e sentar na janelinha, como diz o Romário do Boeing, né? Quer ter tudo tranquilo, tudo sob controle, não existe isso. A simplicidade da vida e o que vai formando, vai dando a resiliência para os filhos, vai formando os filhos, vai mostrando para eles, é a dificuldade. Na simplicidade da vida. Então você está trabalhando, você está se esforçando, você está correndo atrás, está atendendo, dá conta.
Só que, lógico, você acaba abrindo mão de uma série de coisas. Você já não tem mais, falando para os homens, né, para os pais, não dá tempo pra você ter amiguinho para jogar bola toda semana, fazer tudo que você quer fazer. Não dá, cara. Não dá para você fazer tudo. Você tem que selecionar, tem que escolher. Não dá para a mulher ter suas amigas e tal, e todo o tempo, quer atender toda a agendinha, tudo. Não existe isso. Quem tem filho é desordem. É desordem, cara, é bagunça. Aí o pessoal quer ter a casa tudo certinho, tudo controladinho. Manter a vida como era antes. solteiro. Aí você fica com angústia, com ansiedade. Porque você quer voltar, passou. A hora que você casou, teve filho, segue o baile. A vida é simples, porque a vida é como um grande rio. Vai descendo. Os afluentes vão entrando. Se você manter o rio, vai embora, deixa a corrente descer, vai fazendo a tua parte. Qual a tua parte? Trabalhar, pagar as contas, criar dos filhos, acorda de madrugada, no outro dia está cansado, sem botar muitas exigências. E os filhos vão entrando nessa batida. Outro dia eu achei engraçado que a Laís falou uma coisa que depois, né, até um tempo me falou, é mesmo, né? Mãe, eu não sou assim estressado que nem vocês vivem estressados, e é mesmo, a gente em casa, a gente é estressado, vai andando, porque sempre foi assim, não tinha rede de apoio, 3 filhos para criar, estava longe da família, nunca tive pai, mãe por perto, não é que eles foram ausentes porque quiseram, porque eu estava longe, profissionalmente, morava longe, e nós crescemos assim. Então, quando a relação, essa construção da comunicação familiar, vem muito desse entendimento, isso que eu queria destacar, dos pais, de que os filhos não precisam viver a vida deles, eles precisam resolver com o terapeuta aquilo que não deu certo, os traumas e complexos que trazem da infância, precisam ser tratados uma boa terapia. Isso é um ato de amor pelos filhos. Ah, mas você fez terapia? Fiz. Grande parte da minha vida. Porque eu percebi que eu estava prejudicando eles. Eu precisava mudar. E faz muito tempo. Faz muito tempo. E aí eu mudei, comecei a mudar. E aí esse ato de amor, de não querer que os filhos vivam a sua vida, e ir tocando o barco com mais simplicidade, mais rusticidade, mais resiliência, sem muitas cobranças, sem se colocar muitas cobranças, é que vai formando caráter, vai formando a estrutura, o amor ao trabalho, a verdade, a ética, né, o estudo, que os filhos estão vendo. Só para não alongar, como é que se comunica, na verdade? Por simbiose. O processo de simbiose física que a gente aprende quando você junta duas substâncias uma vai pegando características do outro. Os filhos é simbiose psíquica, pode chamar de familiar, porque eles convivendo com você, que estão vendo, pô, meu pai está correndo para pagar a conta, meu pai está correndo para trabalhar, minha mãe está trabalhando demais, eles estão fazendo um esforço, eles estão tentando fazer, eles estão... E a simbiose das brigas, das discussões, do mal-estar que está entre o casal, eles percebem tudo. Os pais acham que escondem dos filhos, não escondem nada. Mas saber tocar isso aí, deixar o rio correr na sua fluidez natural, eu acho que é o grande, vamos dizer, a cereja do bolo. Simplicidade na vida, entendeu? Laís, o Marco falou do rio descendo, né? E aí, por experiência em consultório hoje, como é que é essa percepção, e aí pegando mais essa da geração Y, talvez, Z, e agora essa nova geração que está vindo, e aí eu estou fazendo a divisão mesmo que é feita, né, dentro dos estudos, existe uma percepção da pouca sabedoria em relação à capacidade de sofrimento, assim, de conseguir lidar pouco com o sofrimento, querer passar logo as etapas, não querer sofrer em relação a desafios, dificuldades, problemas. A gente está fazendo um recorte gigante, a gente não está falando não está generalizando. Não está generalizando, nem tirando pessoas em situação de vulnerabilidade, não estamos falando disso, né? Estamos falando de um espaço privilegiado, deixando bem claro. Então, esse é um espaço que está acontecendo mesmo, que vem acontecendo por algo que aconteceu lá atrás e está gerando na nossa geração para baixo, aí, dependendo um pouco para cima, essa ausência de capacidade de cair da bicicleta. Tô aqui. E aí meu pai não tem culpa, ou meu pai não precisa vir me salvar o tempo inteiro, eu preciso saber lidar com o negócio, sabe? É algo que está sendo comum no consultório. É porque esse gancho do Marco me levou a essa reflexão, assim. Porque o Marco trata como se fosse, como pai e como terapeuta, na ideia de deixar as coisas acontecer, tem que permitir que o filho viva. Só que ao mesmo tempo tem hora que eu escuto da nossa geração como se fosse assim, a nossa geração não está sabendo viver também desse jeito. Parece que
Ao mesmo tempo que quer o pai perto, ao mesmo tempo que quer o pai longe, assim, né? Isso. Quer quando convém, talvez. Isso. Acho que você chegou no ponto, Chegou né? no ponto. Que é quando convém. Eu penso que... E aí vou falar da minha experiência, né? E aí né, o meu universo e do que eu tenho estudado. Porque no mestrado eu tô estudando relações familiares. Eu sei. Eu sei disso. Para ser específica, eu tô estudando como as relações familiares impactam em como a pessoa se relaciona na vida adulta. Opa! Em diferentes âmbitos. Então, profissional, amoroso, pessoal. Então, do que eu tenho estudado nos últimos 1 ano e meio, né? Tô entrando aí na última parte do mestrado. O que eu tenho visto é uma desresponsabilização pelos meus processos. E aí isso a gente vai aprendendo com os pais também. Então não dá pra gente fazer um recorte de a nossa geração daqui pra frente, né? Então quando meu pai fala dos pais, como que os pais estão ensinando os filhos a se responsabilizar, a lidar com as suas frustrações, eu acho que isso tá em déficit. E aqui talvez pelo que o meu pai coloca do que você chamou de projeção, que ele falou que não é exatamente, mas dos pais querendo que os filhos vivam de determinada forma, muitas vezes e até inconscientemente, para suprir algo que eu não vivi. Então eu quero que a minha filha seja de tal forma para que eu possa ser tal mãe que não foi a mãe que eu tive. E aí eu vou ser reconhecido como mãe, dependendo, como pai. Uma possibilidade. Isso. Só que eu tô lindo, né? Eu não tô deixando a pessoa ser a pessoa, e aí a pessoa fica completamente perdida, fica completamente... Né, quem sou eu nessa esfera, e se eu não sei quem sou eu, e essa mãe que tá aqui tá muito confusa, porque na verdade ela tá tentando lidar com as dores dela, ou, aqui também entra, eu quero fazer completamente, o que eu vejo muito, eu quero fazer completamente diferente do que os meus pais fizeram comigo. Só que a gente tá num momento de sociedade que a gente tá lutando contra preconceitos agora. Então não somos machistas. É isso. A gente vem de uma criação machista. E aí eu fazer exatamente o contrário, poxa, calma, é um processo. É um processo. Então minha mãe me cria de tal forma para não reproduzir o que ela viveu, só que ao mesmo tempo não tem um ajuste para estar nessa sociedade. Entendendo o contexto. Entendendo o contexto. E aí, algo que eu tenho batido muito na tecla na minha dissertação de mestrado na dissertação e em alguns artigos que eu tô escrevendo para publicar, famílias não são bolhas isoladas da sociedade. Então, a gente tá falando aqui, até agora, nesse episódio, a gente falou muito de criação dentro de um contexto familiar, mas não dá para eu dizer que ótimo, vamos aplicar tudo isso que a gente aplicava, né? Vamos tentar tudo isso que a gente está discutindo. Só que quando sair da minha casa, do meu lar, eu vou encontrar uma sociedade que não é a minha casa e o meu lar. E aí começam os embates. É tipo assim, você vai andar de bicicleta na rua, mas tem outras bicicletas, vão bater em você. Tem gente que vai achar ruim você tá andando de bicicleta naquela rua. Aquela rua não pode andar de bicicleta. Tem carro passando que pode te atropelar. E aí? Né? Como que eu vou lidar com isso? Então, quando meu pai, acho que quando ele fala de deixar o curso do rio seguir, é também dizer, olha, a gente faz dessa forma, a gente está tentando dessa forma, mas existem outras questões, e aí abre para o social. Só que estamos inseridos numa sociedade. Pode chover, a árvore pode cair no rio, tem um contexto além do rio. Além do meu. E aí eu passo a assumir responsabilidade, vai ter que lidar assim com frustração, vai ter que lidar assim com um chefe chato, com um chefe que tá pegando no pé, com um chefe que assedia, porque a gente ainda vive nessa sociedade. Mas aí, quando a família tá ali sólida, tá concreta, ela tá ali. Eu sei que se eu cair da bicicleta porque eu tive um chefe, né, que não tava sendo legal, eu sei pra quem eu corro. Eu tenho um lugar pra onde voltar. Só que esse lugar pra onde eu voltar, ele precisa ser sólido. Ele não pode vir com conversa ambígua, ele não pode vir com falas contraditórias, ele não pode fazer também a violência que existe fora, que existe na sociedade. O grande desafio aí que quando eu escuto é que parece que tem muitos pais que não tem repertório para isso. Não tem repertório. Tem repertório. E aí a ausência de repertório faz com que ele... Mas veja, hoje, qual é um espaço em que a gente pode aprender esse repertório?
Ou, pelo menos, não necessariamente aprender, minha orientadora do mestrado vai me matar se ela me escutar falando isso. Não necessariamente aprender esse repertório, mas me conhecer para entender onde faltou, o que eu tô tentando colocar. Terapia, o autoconhecimento. Ferramentas diferentes. Existem várias ferramentas que eu posso, além da terapia, né? Sim. Mas de uma conexão para eu entender por que eu faço isso e o que tá faltando para mim. É porque o espaço de terceirização de responsabilidade dentro da comunicação e da relação pai e filho, se entrar nisso, acabou, né? Mas e olha que meu pai fez, meu filho, meu pai, meu filho, meu pai. Pô, calma Pois aí, é, qual é mas- meu papel, qual é a minha parte nessa comunicação e nessa relação, pelo amor de E Deus? aí, vou precisar falar aqui, né? Isso pra mim é eu fico muito triste e preocupada quando eu vejo isso aparecendo em consultório. E aí seja hoje eu atendo poucos adolescentes. Eu tô num momento de clínica que eu tô percebendo que o público tá mudando mais pra adulto e os adolescentes nem tanto. Mas eu ainda atendo alguns adolescentes e dos meus pacientes que têm filhos, eu sempre falo, mas o adulto da relação é você. Então, para os pais e adultos que estão nos escutando, mas meu filho fez isso, corta essa frase do seu repertório de comunicação. O adulto é você. Sim, o seu filho fez isso, mas se responsabilize. O que aconteceu? Qual foi a situação para o meu filho chegar e fazer isso? Tá bom, ele fez isso, mas quem tem que ensinar, quem tem que dar o passo para trás, diminuir o tom de voz e falar de uma forma civilizada, é você. Porque quando o pai ou a mãe vai lá e responde na mesma moeda, você tá se infantilizando. Você tá deixando a sua criança, com os seus traumas e as suas dores infantis, gritar com a outra criança que tá sob sua responsabilidade. Nossa, você tá me lembrando do Haroldo Dutra, vocês conhecem, sim. Juiz, palestrante, e ele fala algo muito do credor e do devedor. Que eu gosto demais dessa percepção e eu trago muito em mentoria para alguns alunos que é assim, mas meu chefe, mas meu liderado, mas não sei quem, mas não sei quem. Eu falo, calma aí, quem é que tá fazendo mentoria de comunicação? É você. Você que deve a boa comunicação a essas pessoas para, a partir da sua boa comunicação, as pessoas comunicarem bem contigo. Quem tá estudando, quem tá buscando é você. Você tá querendo que o outro mude porque você está mudando, isso não... Então, quando você fala isso, me vem também a ótica do filho, enquanto o filho de virar e falar assim, beleza, calma aí, eu sou pai, mas eu sou responsável, eu sou mais velho, eu sou o cuidador, só que eu como filho, por exemplo, hoje eu, 33 anos, meu pai tem 67, salvo engano, vou fazer 68. Contexto social que meu pai veio, contexto social que meu pai viveu, calma aí. Quem é o devedor dessa relação aqui de uma comunicação dependendo de conhecimentos tecnológicos, sociais, de realidade do hoje, não sei o que. Cara, sou eu, não é meu pai. Isso eu não tô tirando a hierarquia e a questão de precedência do meu pai. Meu pai veio primeiro, meu pai ele é o mais velho. Mas para alguns assuntos, calma aí, quem vai ter que dar o recuo, dar uma segurada na fala, sou eu. E aí eu acho que a nossa geração é uma geração muito impaciente, né? Muito. Então eu vejo pessoas da nossa também. idade... eu vejo pessoas da nossa idade que ficam irritadas porque o pai e a mãe pedem pra explicar 10 vezes como curte uma foto no Instagram. E a pessoa fica irritada e eu fico, meu irmão, cara, aproveita. Teu pai tá aqui, tua mãe tá aqui, ele tá te procurando, ele tá te pedindo. Então, segura um pouco, você vai perder 1 minuto. Você vai ter que falar 10 vezes, mas faz parte da relação. Isso é construção de relação. Comigo, viu? Porque eu não preciso, eu que ensino tecnologia pra ela. Eu quero deixar bem claro aqui, senão eles vão achar que tá dando meu exemplo. Não, eu perguntei antes de começar o episódio, eu perguntei, Laís, teu celular é bom e tal? Porque, né, meu celular não é dos melhores, poder tirar foto. Ela falou, não é bom. Aí ela falou, não, o meu é o 14. Aí o Marcos, o meu é 15. Aí eu falei, ele sabe, velho? Ele sabe o que é? Ele sabe porque ele gosta. Ele gosta. Porque se botei eles na tecnologia, viu? Eu achei muito importante vocês estão trazendo, as observações que vocês dois fizeram, porque essa é uma coisa também no espaço terapêutico que me preocupa até, porque essa falta de entender, os pais entenderem, primeiro, que numa fase da vida, na fase que eu estou agora, você está ali para ser o apoio, né? Você está ali para... Tô aqui, viu? Corre para cá. A bicicleta já tá andando sozinha, sozinho. No rádio. Dependendo se cair, me liga. Me liga, tá? Não é nem do lado, tô nem do lado mais. Se cair, me liga. Eu tô aqui. Aí eu vou lá e faço. E do outro lado, entender, isso que a Laís falou, enquanto a Laís estava falando, eu estava lembrando do meu pai, da minha mãe. Eu jamais teria isso
que eu estou tendo aqui com meu pai ou com a minha mãe. Minha mãe menos ainda. Então é uma outra geração. Quando eu nasci, meu pai tinha 42 anos. Morreu com 90. E minha mãe morreu com 60. É isso, teu pai nasceu em 1922. Então, antes da guerra, antes da Primeira Guerra. Meu pai foi para a guerra. Meu pai foi para a Segunda Guerra. Então é uma realidade totalmente diferente. Mas, assim, eles tinham uma dedicação, estavam sempre com a sombra deles. Esse ponto que eu quero chegar. Que você falou aí que eu achei muito importante, que o Jung trata da questão da sombra. Todos nós temos sombra. Um lado negro da força dentro de nós. Para usar o termo do Star Wars, né? Uhum. O lado negro da força. Todo mundo tem. A questão é o quanto que na comunicação familiar cada um admite o seu lado negro da força. E as gerações, algumas gerações atualmente, que eu tenho visto que você puxou, tem uma dificuldade em admitir que tem um lado negro da força. E esse lado negro da força de todo mundo dentro do núcleo familiar interage. Um em cima do outro. Então, no meu processo de individuação dentro do coletivo que eu falei, eu preciso trabalhar, perguntar, vem cá, quanto do meu lado negro da força está atuando? Enquanto filho, sou birrento, exigente, não ajudo na casa, não arrumo cama, não ajudo a lavar a louça, não ajudo o pai e a mãe a pegar uma compra do carro, não me proponho acompanhar a mãe ou o pai em algum lugar, a televisão é minha, é só o meu programa, tudo meu. Quanto que disso não vê que vai desgastando a relação? Afinal de contas, o pai e a mãe trabalham, suprem a casa, chegam em casa, quer ter um pouquinho de descanso, de repouso, e tá aquela turma egoístinha vivendo no mundo do eu, do umbiguinho, e não tem o lado negro da força. Aí o problema é do pai e da mãe? Não, mas é dos filhos também. Por outro lado, tem o lado negro da força do pai e da mãe. Aí eu tenho que ter o meu tempo, né? Eu tenho que ter minha vida, eu tenho que ter um seu... E acaba deixando, às vezes, renunciar, resignar pelos filhos e estar junto com ele, porque pai e mãe é renúncia. Entendeu? Então, esse lado sombra é que eu queria aproveitar do que você pegou, do que você puxou, para cada um perceber, os jovens perceberem. Às vezes, quando eu falo para os jovens, eu digo, olha, quanto de lado negro da força você tem? Você já percebeu que você tem? Pra você iluminar esse lado negro. Né? E surge a terapia, mas surge também o bom senso. Isso que a Laís puxou, vocês puxaram, que me toca muito. Quando o meu pai morreu com 90 anos, e não é só meu pai, eu sei que tem outros pais, eu estou homenageando os pais que são muito parecidos com o meu pai. Bom, meu pai usava notebook, tinha notebook e fazia planilha no Excel, e mandava e-mail para mim. Eu não sei fazer isso. E ele fazia planilha do Excel. A finanças da escola da minha irmã, que leva o nome da minha mãe, uma escola grande no interior de São Paulo, que meu pai ajudou a construir, trabalhando. E o meu pai fazia planilha de Excel e me mandava planilha de Excel. Filho, dá uma olhada para mim, mandava coisas do Word. Então, assim, o que a pessoa entendesse, por exemplo, você pega um idoso, eu olhava meu pai não tinha sapato para usar na infância. Aí que chega no final da vida, mexendo numa planilha de Excel no notebook meu amigo, olha a mudança que você fez na vida. É o que eu falei da empatia antes. A empatia você sobre entender. A história da pessoa para poder entender o que o meu irmão falou. Né? Porra, cara, como é que meus pais fizeram? E aí começa a ter um pouco de empatia, você começa, parece que baixar um pouco a guarda e começa a dar luz para essa sombra e falar assim, cara... Isso, baixar a guarda. Aí você olha para as amegas, os femininos, o pessoal normalmente fala das amegas. As amegas, a mulher aceitava... Às vezes eu olho para trás e eu vejo as mulheres que criaram os filhos. Muitas vezes apanhando de construíram, apanhando o marido, silenciando, porque sabia que as coisas eram maiores. Não tinha máquina de lavar a louça, tinha máquina de lavar roupa. No braço. Entendeu? Então eu acho que imagina que você tem a história da sua mãe ou da sua avó, e eu tenho da minha mãe, que não tinha máquina de lavar roupa, não tinha dinheiro para comprar, lavar a roupa na mão, entendeu? Então essas coisas, empatia, você 8, 9, 10 filhos. Pô, minha mãe tinha 5 filhos, eu olhava assim, pô, hoje em dia eu olho para trás, minha mãe e minha sogra são heroínas para mim, referência de mulher. Porque eu olho para ela e dizia assim, poxa, não dá nem para dizer que errou nisso, errou naquilo. Então, para mim, isso é terapêutico. Isso, para mim, me liberta de muita empatia. coisa. Eu tenho falado isso na minha terapia. Cara, começar a ter empatia pelo meu pai e minha mãe me deu uma percepção de pessoa, caraca, calma aí. Agora, você sabe que eu tô aqui tentando ter aquela empatia dele. Eu tô tentando aqui salvar a minha onda. Fui escutando meu pai e... Bom, eu atendo há 8 anos no consultório, né? Então, já dei mentoria também de comunicação. Você começou a atender com 18, com 15? Ai, obrigada, rostinho de menino.
Tem 8 anos, então eu já escutei muita história. E para além do consultório também, muitas vezes eu já escutei as pessoas falarem assim, agora depois de velho, meu pai quer ser parceiro. Quer ser atento, quer vir ajudar. Agora eu não quero. Quer virar meu amigo. Quer virar meu amigo. Agora eu não quero. Por que ele não fez isso lá na minha infância? Aqui eu acho que abrem 2 questões que a gente podia discutir. A primeira, vou bater nessa questão da empatia mesmo. Eu fico abismada quando no consultório eu pergunto sobre a história da família e as pessoas não sabem me contar sobre quem foram os avós, de onde os pais vieram, os bisavós. Eu passo de tarefa de casa. Eu falo, você vai voltar, você vai sentar com seus pais. É um exercício. Você vai escutar a história da sua família. Até onde eles souberem te contar. Não, mas de onde é a sua família? De Brasília mesmo. Aí eu falo, meu amor, Brasília nasceu na década de 60. De onde eles vieram? Seus pais já eram vivos. E seus avós? Não sei. Não, porque se é do Brasil, é indígena. Se não é do Brasil, veio de algum lugar do mundo. Veio de onde? Isso já traz uma história. E aí as pessoas não sabem nada. Nada. Como você quer falar da sua história se você não sabe da história de onde você veio? Porque o que o meu pai faz, o que os meus pais fizeram, tem uma história por trás. Eles foram criados pelos pais deles, que foram criados pelos pais deles. Então, olha a bagagem que vem vindo. Meu pai estava falando do arquétipo do pai e do avô, né? Então, tudo isso tá também na nossa relação. Vai aparecendo. Não é à toa que, de modo geral, a gente brinca que olha pra sua sogra pra saber como a sua mulher vai ser. Né? A gente vai ficando... Eu me vejo cada vez mais parecida com a minha mãe. Se olhasse pra mim, eu não tava casado hoje. Mas, ainda bem, tadinha, minha avó já morreu, né? Ainda bem que ela não vai nem escutar, não pode nem se defender. Né? Ou vai, né? Ou vai. Mas ela conhecia o genro que ela tinha. Sabia exatamente. Sabia que, inclusive, que ia fazer essa piadinha. Sabia exatamente. O João Vitor fala, nossa, você tá cada vez mais parecida com a sua mãe. E às vezes eu faço umas coisas em casa, ele olha, minha mãe, né? É ele. Total. Totalmente a sua mãe. Só contando aqui, antes do episódio começar, Laís fez algo aqui, eu só fiz assim. Eu falei, rapaz, essa fala não é dela exatamente. Aí o Marco fala igualzinho a mãe. A mesma coisa. E é isso, olha como a gente vai sem querer. Que às vezes e é inconscientemente, né? Eu olho e falo, nossa, eu odeio que a minha mãe faça isso. E aí dá 2, 3 anos eu tô fazendo igualzinho. Eu preciso saber de onde a minha família veio. Então, pra quem tá escutando a gente, quem não sabe de onde veio, qual a história da sua família, tarefa de casa, vai pesquisar de onde veio essa galera, o que eles passaram, o que eles viveram, né? Quem era o seu avô, quem eram os seus avós, né? Os 4, quem eram os bisavós, ou mais, se os avós tiverem se separado e casado de novo, de onde você vem, isso é básico. Pra começar a empatia. Isso é um negócio que eu não entendo de fato. Se a gente pegar em termos práticos, quando eu digo não entendo, se a gente pegar no sentido racional da coisa, né? Sim. A gente vai contratar alguém, a gente olha de onde a pessoa veio. Exatamente. Aí a gente tá querendo falar de nós e a gente quer saber de onde a gente veio. Tipo, não faz sentido nenhum se você pegar no sentido racional da coisa. Tipo assim, a gente olha tudo que a gente vai pegar. Vai comprar carro. É o único dono ou não? Exato. Exatamente. Tudo você faz isso. Aí a sua história, não para aqui mesmo e tá tudo bem. Mas como é que você vai ter empatia sobre isso? Como é que você vai ter repertório pra poder se relacionar com isso? Isso. Agora, eu vou te falar, é um movimento que eu percebo em gerações mais novas, assim, né? 20 e poucos anos e pros adolescentes. Então, aí eu vejo, eu tenho chamado uma falta de curiosidade. É uma curiosidade exacerbada para redes sociais e para aquelas pessoas que eu acompanho que eu não conheço. E muito pouca pra dentro de casa, né? Pra o que meus pais fizeram. Então eu pergunto, que ano seu pai nasceu? Não sei. Onde seu pai nasceu? Onde sua mãe nasceu? Não sei. Como você não sabe? Onde seu pai nasceu? Onde sua mãe nasceu? Em que ano? Como assim? Isso pra mim não faz o menor sentido. Então é um exercício que eu faço dentro do consultório, que me leva pro segundo ponto. Posso? Pode. Essa curiosidade, ela é construída. Então a gente tá aqui falando... Eu aqui no auge dos meus 31 anos, com o meu pai. Tô no aqui. Auge dos 25. Foi 25, bem, jovem. Mandou bem. Correu uma meia maratona esse ano pra comemorar os 60 anos. Foi o que ele pediu de presente de aniversário. Aí fui eu e meu irmão mais velho correr uma meia maratona. Tive que arrastar os dois pra galera ainda, né? Tudo. Não aguentaram, não, tava indo bem lá atrás aqui, acompanhando.
Mas isso é uma construção. A gente está aqui falando de uma relação que ela não nasceu quando o Instituto Akan nasceu. Ela foi construída ao longo de toda a nossa vida com os nossos altos e baixos. Eu e meu pai somos duas pessoas muito parecidas. Quando eu era pequena, meu pai falava, nossa, coitada, ela vai sofrer porque ela tem um gene igual ao meu. Eu lembro que essa era uma frase que ele sempre falava de mim. Então imagina quantas brigas, nós já tivemos muitas brigas, a gente teve ao longo da nossa vida, da minha vida, da nossa vida. Mas por trás disso existiu uma construção que envolve tudo isso que a gente discutiu até agora, uma construção de relação, né? Então, que olha de onde você veio, quem são seus pais, vamos conversar, vamos sentar aqui, vamos assistir TV junto, vamos assistir o jornal. Um benefício era que não tinha celular quando eu era pequena, né? Então isso facilitava. Eles chegavam do trabalho, a gente chegava na escola, a gente sentava todo mundo junto pra assistir TV e ficava briga. Eu queria assistir Tiquititas, ele queria assistir Jornal Nacional, infelizmente era na mesma hora, só tinha uma TV em casa. Não era vai cada um pro seu quarto. Então essa construção, ela se dá ao longo de toda uma vida de pequenos atos. Eu fico pensando, assim, eu vejo na rua, andando na rua, adolescentes e jovens no carro com pai e fone de ouvido. Na minha época isso existia, né? Eu tinha Discman, Walkman, mas isso era impensável. Se fizesse isso, era um tapa novo do fio na hora. E isso, a gente tá no carro, a gente vai conversar. Só que, era autoritário, nossa, era muito rígido. De fato, era rígido. Existia uma autoridade, mas olha o benefício que isso trouxe em diversos aspectos de construção. Então eu tô conversando. O que você achou? Escutou essa notícia? O que você achou? E aí, como foi na escola? Você falando, me vem muito essa percepção assim da relação com meu pai. Inclusive, é curioso como às vezes a gente, em situações de família, a gente fica brincando muito de atitudes dos meus pais, né? Tô eu, meus irmãos. A gente também. A gente começa a dar umas zoadas de coisas que eles fizeram lá atrás e que eles não se orgulham. Isso é legal, eles não se orgulham, eles têm meio que vergonha assim de terem feito. Isso é direto. Isso é direto, é muito bom. E aí, cara, é engraçado, assim, meu pai especialmente, meu pai vai encolhendo na cadeira, assim, tipo, uma vergonha de ter feito, e ele nem fala que fez, ele fala que não fez. Eles fazem bullying comigo direto. Então, é isso. Mas eu levanto o estatuto do idoso, não boto todo mundo na cadeia, não, estatuto do idoso. E aí ele é isso, assim, a gente faz essa brincadeira, mas muito com essa percepção de que fez a gente chegar onde a gente tá hoje. E aí meu irmão falou um negócio interessante, ele falou assim, cara, meu trabalho hoje é simplesmente tentar diminuir os traumas, mas que vai ter trauma, que vai ter coisa que as minhas filhas não vão gostar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então eu tento pegar algumas referências dos meus pais ali e eventualmente mudar o que eu acredito que funciona e o que eu acredito que não funciona. E aí tem um negócio que você falou, Laís, que é a ideia... Enoque tá brigando comigo aqui com o microfone. Tá certo, Enoque? Tem um negócio que você falou, que é essa percepção do momento em que o filho e o pai, eles começam a ter maior capacidade de diálogo a partir de uma vida adulta. Só que também tem o período que precede que, às vezes, né, o filho tá indo naquele momento ali, que até o Divertidamente mostra, né, o período ali da puberdade, que começa a ter acesso às emoções e não sei o quê, começa a ter conflito, quer, mas não quer, mas não vai, mas não vai, e aí fica naqueles conflitos. E aí tem um fator que nessa hora me chama muito a atenção, que é o fator da gente começar a entender a vulnerabilidade enquanto filho, sabe? Ou a vulnerabilidade enquanto pai. Eu tô falando isso porque a gente vai falar de vulnerabilidade aqui no podcast, e aí essa vulnerabilidade está relacionada à possibilidade de dizer assim, cara, eu não sei fazer, eu nunca soube fazer, eu preciso de ajuda. E aí isso só pode acontecer dentro de um espaço de silêncio, de autoconhecimento, de terapia, de busca e tal. Sem isso, vai ser muito mais fácil, dentro desse turbilhão de informações que acontecem externamente, apontar o dedo. Se comunicar a partir do apontar o dedo, a partir do responsabilizar o outro, de responsabilizar o teu pai, de responsabilizar a tua mãe, de responsabilizar teu filho, da ausência de capacidade de percepção sobre o momento. E aí, a partir disso, se comunicar. Você citou dois. O primeiro era do saber a história e o segundo é esse de compreender que é uma construção. Isso. Por quê? A gente chega nesse lugar que você coloca, da vulnerabilidade, da abertura para o diálogo e o admitir que eu não consigo, porque existiu toda uma construção, que ela não vai ser linear. De novo, é isso que seu irmão falou. Vai errar.
Vai errar, esquece. O pai e a mãe que tentam ser perfeitos vão errar. Não existe isso. E vai ter tema lá na frente pra criança falar na terapia, pro futuro adulto falar na terapia. Ou pra zoar no almoço, né? Pra dar aquela brincada no almoço e falar, porra... Ainda bem. Tomara. Mas o que eu vejo? E rapidamente, já te devolvo. Às vezes chegam no consultório pra mim querendo ter algo naquele momento, sem toda uma construção. Eu queria ter isso com meu pai aqui agora, com a minha mãe aqui agora. Putz, mas você nutriu, enquanto pai, enquanto mãe, você nutriu essa relação com seu filho? Você nutriu estar ali, mesmo na revolta dele, mesmo quando ele tá possesso? Você nutriu mostrar pra ele como se fosse uma plantinha, tá? Você vai demorar pra crescer, você vai ter dificuldade, você vai brigar comigo, mas eu tô aqui. Isso foi nutrido? Porque se isso não foi nutrido, como é que você quer 18 anos depois? Agora meu filho adulto ele tem que entender e a gente vai ter uma relação boa. Não tem como. Que relação? Construção. Construção, só que ela começa lá de trás. Quando você fala da construção, eu lembro de muitas histórias. Por exemplo, meu pai tinha um negócio e é aquela ideia do repertório. Hoje eu consigo entender por quê. Eu ficava indignado com isso. E aí, meu irmão mais velho sofreu aspas mais, meu irmão do meio sofreu menos, eu sofri bem menos, mas mesmo assim sou irritado com isso até hoje. Mas ao mesmo tempo hoje eu tenho a percepção do porquê. Meu pai fazia a gente engraxar o sapato dele todo domingo. Isso eu sempre fiz. Exato, a gente tinha que engraxar o sapato. É um bom trauma. Tinha que engraxar o sapato dele todo domingo. Hoje eu faria isso com meu filho? Acho que não. Mas se eu fizesse, eu explicaria o porquê. Meu pai nunca explicou pra gente o porquê da gente engraxar o sapato. Hoje eu entendo o porquê. Tinha uma questão de compromisso, tinha uma questão de entender que final de semana a gente tinha que preparar a semana, e não podia engraxar qualquer dia, tá? Tinha que engraxar do domingo. Entendi. Era específico. Então tinha um porquê do negócio. Só que isso eu só fui entender a partir de uma construção minha e conversando com meu pai pra eu entender assim, cara, por que meu pai não dava engraxar o sapato, cara? Porque, assim, não tem sentido nenhum pra mim essa questão. E aí tem um outro fator de construção, meu pai já acho que jamais vai assumir isso, ele deve estar escutando ele, vai dizer que não depois. Meu pai foi uma pessoa que passou por muitas situações que geraram medo nele. Isso é um fato. E aí tem uma situação específica que eu fui descobrir, e aí quando você fala da conversa, da troca, do diálogo, e de conhecer a história, tem uma história que eu sei que meu pai passou por uma situação que ele não gosta de arma porque teve uma situação que alguém matou alguém na cidade dele. Bom, é isso que eu sei. A gente viajou, e aí foi uma viagem que pra mim foi um marco, e depois eu quero fazer essa pergunta pra vocês, que foi uma viagem que foi eu e meu pai só. Fomos só eu e ele pra João Pessoa. E aí foi interessante porque foi uma das primeiras vezes que eu me percebi com meu pai falando comigo enquanto adulto. Eu devia ter uns 29, 30 anos. Não, depois. Tinha 31. Tinha 31 anos. Meu pai, Diogo, seguinte, tô querendo comprar um apartamento de João Pessoa. Vamos lá comigo? Pra você ver o apartamento. Aí eu, inclusive, achei estranho. Porra. Eu vi o apartamento. Eu escolhi o apartamento. Não, eu preciso da sua opinião e tal. Eu falei, tá. Achei estranho somente. Falei, viajar com meu pai vai ser, putz, vai falar pra cacete. Meu pai fala pra cacete. Muito. Aí eu falei, caralho, tá, vamos. E aí, nessa percepção, foi um momento que eu falei, cara, meu pai tá me vendo como adulto. Meu pai tá me vendo como adulto. E aí, nessa viagem, meu pai pegou e, conversando com ele, falei, como é que é essa história? Eu perguntei pra ele, como é que é essa história, negócio de arma? Porque meu pai tem uma aversão à arma, sempre teve. Ele falou, não, Diogo, porque assim, ó, aconteceu... Não sei nem se eu podia contar, pai, se eu não podia, agora já foi. Agora já era. A gente edita. Não, edita não, vai pro ar. Ele passou por uma situação em que um amigo matou o outro, acidente de arma. Isso em criança, com 12, 13. Oxe, isso marca muito. Muito. E aí isso marcou meu pai. E aí eu não sabia que isso tinha gerado uma antecipação da vinda dele pra Brasília. Meu pai é do interior do Tocantins, assim. Cidade mínima. E aí ele veio pra Brasília antecipadamente. E aí depois, meu pai teve inúmeras histórias. Meu pai perdeu o melhor amigo dele, o irmão dele mais novo, que era o sócio dele com 34 anos, infarto fulminante. Deixou 2 filhos. Depois meu pai, quando compra imóvel, a empresa fale. Então, assim, tem muitos episódios que geraram esses medos. E aí eu comecei a ter uma percepção do, assim... Ai, cara, agora eu entendi por que meu pai tem tanto medo. Tem medo. Cara, aí eu fui pensando, como é que eu não teria medo nessa situação? Mas você precisa saber da história. Você precisa saber. Sabendo da história, e aí construindo o meu diálogo com meu pai a partir de uma vulnerabilidade minha de dizer, pai, não sei sua história. Pai, me conta sua história. Pai, eu vou pra uma viagem com você e aí vai ficar só eu e você. Que aí eu consegui... Cara, eu lembro... E aí é massa, eu adoro fazer podcast. Vamos fazer podcast com isso. Tem horas que eu junto os pontos.
Eu acho que eu nunca tinha juntado o ponto desse momento, do marco desse momento, da importância desse momento. Você pode construir a partir de um ponto, né? Mas a Laís falou que às vezes a pessoa quer voltar lá atrás, naquele ponto, para construir lá de trás. Não vai. Aí eu comecei a perceber, aqui. Marco, nessa hora eu falei, cara, meu pai tem muito medo. Olha essa história. Cara, como é que eu passaria por uma situação dessa? O que geraria em mim nisso? É vulnerável. Eu queria apontar o negócio da vulnerabilidade, uma coisa, olhando pelo meu ponto de vista de pai, né? Assim, e nós não estamos citando exemplo de família aqui porque é referência, não é isso? É porque é o que nós temos. A gente está compartilhando a nossa vivência. Às vezes a pessoa é referência dos outros, né? Eu só sei da minha. Eu sou pai de 3, então eu só sei desses 3 que eu fui pai. Mas assim, a questão da vulnerabilidade eu acho importante os pais perceberem essa questão da vulnerabilidade. Porque no nosso caso ali, a Laís até mostrou aqui, ficou muito claro que a minha esposa era menos vulnerável do que eu em determinados aspectos. E mais vulnerável do que eu em outros. Isso está bem dividido. Ainda hoje tem algumas coisas que eu sou menos vulnerável, eu supro a vulnerabilidade dela. E ela é mais forte em outros aspectos. Então, num determinado momento, eu acho que isso é muito importante, eu percebi, e aí a importância da terapia, fica o recado para os pais, eu já estava fazendo terapia, eu percebi que para algumas coisas eu era vulnerável, não teria condições, porque eram barreiras insuperáveis para mim, pelo meu histórico de vida. Perfeito. Você entendeu? Então, naquele momento, eu me vi impotente. E percebi quando a minha mulher ocupou espaço. E eu disse para ela depois, isso aí eu não dou conta. Ela deixa comigo. Mas teve outros momentos que ela me disse, isso aqui eu não dou conta. Porque ela tinha tido a minha experiência, quer dizer, e não é porque eu dei o start, alguém tinha que ter dado o start. Então, a felicidade foi que nós percebemos que da nossa infância, da nossa educação, do nosso histórico de vida, chegou no momento que eu era impotente. Hoje eu olho para trás, eu vejo coisas que eu fui impotente, sou impotente, que talvez eu fizesse diferente. Mas eu também e aí vem outra dica importante, eu me aceito e me perdoo, porque do histórico que eu tive, eu fiz do limão uma limonada. Eu fiz o limão, é o que é possível de eu fazer, não tinha mais condições. A mesma forma, quando eu olho para o meu pai e vi que o meu pai fez do limão uma limonada. E eu tenho um fato envolvendo esse arquétipo masculino de pai paterno, o padrão do meu pai e o padrão do meu avô. O meu avô morreu comigo, com 95 anos. Eu era o neto mais novo e o mais distante do meu avô paterno. E ele morreu no meu braço. Eu passei anos tentando entender por que aquilo aconteceu. Hoje eu sei por que ele morreu. Porque eu acompanhei os últimos momentos dele, os últimos instantes dele, e ele falando muita coisa, dizendo muita coisa, que hoje eu olhando, e na verdade ele estava passando o recado do arquétipo que precisava ser modificado. E depois eu fui aplicando ao meu pai. O meu pai tem uma passagem que eu acho que vai emocionar todos, mas eu acho que é importante, né, dividir com vocês. Eu passei uma temporada na China. Moramos na China um tempo. Profissionalmente eu fui morar na China e eu fui visitar meu pai já estava nas últimas, né? Meu pai já estava... eu sabia que ele não ia muito longe, eu tinha certeza disso, eu sabia que eu não ia ver e não ia ter como vir da China para cá, e foi o que realmente aconteceu, porque 2 meses depois que eu fui embora, meu pai faleceu. E aí, o meu pai estava sentado numa cadeira e no dia seguinte eu ia voltar para Brasília para embarcar, e ele pediu para eu ajudar, eu precisava fazer uma lavagem nos pés dele, na perna, ferida. Aí todo mundo saiu. E ele queria conversar comigo. Todo mundo saiu, ficou eu e ele. E eu comecei a lavar os pés dele. Os pés, as feridas e tal, conversando, e ele começou a chorar. Copiosamente. Eu falei, pai, fica tranquilo, né? O que o senhor tem, o que o senhor está acontecendo? Tá? Ele falou, pois é, aquele que foi meu filho, talvez que eu tenha dado menos atenção, é o filho que deu mais alegria para mim.
que eu tenho imenso orgulho pelo que estava acontecendo na minha vida profissional e minha vida pessoal, né? Uma família bem estruturada e tal. E aí ele começou a relembrar várias coisas, falar para mim de coisas, e lembrar coisas minhas que eu tinha tido de posicionamento com ele, que eu nem lembrava. Fiz porque tinha que ter feito, e fiz e faria novamente. E aquilo foi muito importante para mim. Na verdade, ele estava se despedindo de mim, porque ele sabia, e eu despedindo dele. Então, naquele momento, e depois eu fui, a viagem para a China é longa, né? 36 horas, eu tive tempo. Eu fui meditando muito. E quando ele faleceu, naquele momento eu estava sozinho na China. Eu revisitei a minha relação com ele e me coloquei no lugar dele. Eu olhei para ele, eu me lembrei dele chorando, dele copiosamente. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. E aquele dia ele chorou copiosamente. A partir dali, eu olhei a história de vida dele, da onde ele veio, do meu avô, e vi, pô, esse cara foi longe, pô. Então, em relação aos meus irmãos, por exemplo, que não fizeram o processo que eu fiz e não estão fazendo o processo que eu estou fazendo, a metanoia, a viagem para dentro, eles perderam a grande oportunidade de olhar e ver, pô, meu pai deu muito para mim, pô. A minha mãe deu muito para mim. E olha que a relação com a minha mãe não era fácil. Quando minha mãe faleceu, a última conversa que eu tive com a minha mãe, e eu estou falando isso aqui porque eu acho que é importante para as pessoas, a última conversa que eu tive com a minha mãe aqui, eu bati a porta discutindo com ela. Eu poderia ter sido a impulsividade, não me levou a nada, me levou a bater a porta. Eu podia ter tido mais paciência com a minha mãe. Por isso que a Laís falou da empatia, você falou da empatia, porque é um recado para as pessoas. Eu demorei anos para entender, né, o que tinha acontecido, porque tinha acontecido, mas eu passei a olhar minha mãe de um outro jeito, por tudo que ela fez, por tudo que ela, esse arquétipo dela que veio para nós, que veio para as minhas irmãs, que veio para minha filha. A minha filha tem muito da minha mãe e da minha sogra. Muito. Então, então tem coisa do arquétipo, do padrão, que a gente precisa mudar. O que me preocupa hoje é ir perto das pessoas, de ter essa emoção que eu tenho hoje. As pessoas vão querer rasgar tudo que aconteceu, você perde de aproveitar o que o arquétipo tem de bom, o padrão tem de bom, que nos dá continuidade, solidez, estabilidade e segurança. E o que já foi construído, né? Já foi construído. Cara, obrigado por compartilhar a tua história. É um espaço que a gente está construindo aqui no podcast cada vez mais próximo, mais íntimo das pessoas que estão do outro lado, e muito disso não é porque a gente fala de ferramenta, não é porque a gente fala de aspectos ferramentais, porque a gente também fala, mas é porque a gente tem a capacidade muitas vezes de contar a nossa própria história aqui, de alguma maneira, se conectar com as pessoas que estão do outro lado. Se você quiser comentar algo, comente, mas eu quero fazer uma pergunta, porque assim, eu e o Marco falamos de Marcos. Eu e o Marco falamos de Marcos, ficou legal, ficou interessante. Eu e o Marco falamos de especificidades ali do tempo e das relações que levaram a mudanças de percepções. Eu tenho algumas dentro da minha trajetória, mas essa que me veio agora, eu não acho que é à toa, que teve esse momento que eu viajei com meu pai, e eu acho que eu nunca tinha parado para poder consolidar esse momento como um marco na mudança da minha relação com meu pai. Tiveram outros. Tem algum momento em que você olha assim e fala, cara, esse momento aqui, pra mim, ele tem uma viradinha aqui que eu comecei a perceber e olhar pro meu pai talvez com mais empatia, talvez entendendo mais a história dele, talvez buscando a relação de mais adulta, da individuação, da minha percepção de vida? Nossa. Eu acho que... Pois é, porque eu acho que eu sempre fui muito ligada, assim, eu sou a psicóloga da casa, né? Então, eu sempre fui aqui, eu sempre gostei de histórias, eu sempre posto no Instagram, quando eu tô no consultório, hora de ouvir histórias. Eu sempre gostei, eu sempre fui muito curiosa pela história da nossa família. Eu era que, quando chegava na casa dos meus avós, a gente nunca morou na cidade dos meus avós, né, na cidade dos meus pais, eu chegava, minha tia ficava louca, até hoje ela fica louca que eu vou lá e eu falo, deixa eu ver as fotos. E aí eu pegava as fotos da família inteira para eu saber a história. Então eu sempre fui muito conectada nesse sentido. Eu acho que, eu não sei se eu tenho marcos, eu tenho algumas falas que ficaram comigo ao longo da minha história que me trouxeram. Então,
tem uma fala de quando eu era pré-adolescente, talvez, que meu pai falou assim, desculpa aí pros meus irmãos, mas dos meus 3 filhos, a Laís é a que eu tenho segurança de largar em qualquer lugar do mundo e eu sei que ela vai voltar pra casa segura. Isso é uma verdade, já viajei com Laís. Porque e aí, quando ele falou isso, virou, eu falei, caraca, ele me vê nesse lugar de segurança, ele me vê como uma pessoa independente, como uma pessoa que é capaz de trilhar o seu próprio caminho e voltar para casa. Eu era nova. Isso me deu uma força para ir para a vida, para ir trilhando os meus caminhos muito grande. Que comunicação, então, né? Exato. E acho que meu pai nem... depois eu compartilhei isso com ele. E a outra... tem uma frase que foi recente, nos últimos 4 anos, eu passei por várias situações da vida difíceis, várias, e em um desses momentos muito turbulentos, acho que 2 anos atrás, um ano e meio atrás, meu pai, estávamos juntos, e meu pai um dia me ligou, falou assim, mas estava pesado, gente, era coisa atrás de coisa. Quando eu e meu marido, a gente falava, beleza, vinha outra coisa, beleza, outra coisa. E aí um dia meu pai me ligou, falou assim, eu perdi o sono, ele tem dessas, ele perde o sono pensando na gente. Aí esse dia ele falou, eu perdi o sono essa noite pensando, e... Isso ele não... eu não lembro agora se você me ligou ou se mandou um áudio. Eu sei que era 7 da manhã. A criatura estava falando comigo. Eu estava acordando. E ele perdi o sono nessa madrugada pensando. E não é pra você... Eu sei que tá difícil. Eu tô vendo que vocês estão com uma nuvem pesada em cima de vocês. E aí já incluindo o João Vitor. Eu sei que vocês estão com uma nuvem pesada em cima de vocês. Ela vai passar. Mas enquanto não passar, a gente tá aqui. Pro que vocês precisarem. E teve essa que também foi eu sou adulta, eu sou uma mulher casada, mas o cara tá perdendo sono pra me dizer que a gente vai conseguir, mas que se precisar de alguma coisa ele tá aqui, sabe? É a bicicleta, vai, mas eu tô aqui. E acho que até mesmo do instituto, né? Quando a gente resolve fechar a sociedade, é um voto de confiança. Então eu acho que eu tenho esses momentos assim. A gente se mudou muito, Diogo, ao longo da nossa vida, né? Sim. Então, tem os seus lados negativos. Eu fico brincando com o teu sotaque. Meu sotaque não é sotaque nem... É todos. Tem de tudo no meu sotaque. Onde a gente vai, a Laís começa a pegar o sotaque. Eu falo, porque eu já morei por aqui. Eu falo, porra. E como a gente se mudou muito, eu acho que cada mudança trazia um fechamento de ciclo, um início de um novo ciclo, de um novo momento enquanto família. Então, quando a gente mora no Rio de Janeiro, na Urca, quando a escola que eu estudo aos 8 anos é ameaçada por uma rede de traficantes, por um grupo de traficantes, isso é vem cá, a gente vai se cuidar, mas calma, não é assim, vamos ver como é que a gente vai vivendo. E aí, veja que você teve um marco de viagem, meu pai teve marcos desse momento emocionante com meu avô, com a minha avó, com o meu bisavô. O meu são marcos de dia a dia, de coisas simples. Eu não sei se eu posso dizer de uma viagem grande, a gente sempre viajou junto, na verdade, né? Mas são marcos... Só vocês dois? Não, só nós dois. Então, vocês já viajaram só vocês dois? Não. Não, essa viagem foi só eu e meu pai, não tinha mais ninguém na família. Que aí fala da relação, né, de vocês, assim. Eu acho que a gente não teve algo assim, mas a gente teve algo de dia a dia e recorrente. Só que... minha sogra fala, tem olhos para quem vê e ouvido para quem ouve. Então, eu fui apurando esses meus olhos para ver essas situações. Por que uma fala do meu pai, de quando eu tinha, sei lá... Essa do gênio, acho que é a primeira memória que eu, de fato, tenho de que nosso gênio é igual. Acho que eu tinha 5 anos. Eu tinha muita preocupação. Porque no gênio é difícil. Eu sei como é que... Eu sei as pedras que eu chutei, né? Logo eu vou saber que... Eu tinha preocupação que acontecesse com eles o mesmo, mas eu tinha uma situação que eu podia chutar pedra, entendeu? Eu podia, mas a partir do momento da simbiose que eu falei, eu percebi que começou a cair neles. Eles repetiam falas minhas, coisas que eu podia mudar, que eu podia policiar.
E eu passei a policiar com dificuldade, porque daí vem a vida, vem os desafios profissionais, vem os desafios normais, as pancadas da vida, né? Que às vezes você não lida bem, não consegue lidar bem, mas eu tive sempre atento a isso, eu preciso tomar cuidado. E eu falava sempre minha mulher, aí às vezes, só que é mais forte, que, como diz o Jung, o complexo, que são os nós emocionais, eles são autônomos. Eles constelam de uma forma que as pessoas... Por isso que na terapia é importante, porque você vai aprendendo a esvaziar, né? Como uma bexiga, né? Você vai lá dar uma furadinha e faz... Então, o complexo você tem que ir furando, esvaziando. A terapia, bexiga, dependendo do lugar, é balão. É tá? balão. Porque fala balão, bexiga, balão. Aí cada um vai falar de um aí jeito. você vai lá, vai esvaziando aquele balãozinho, que é o complexo, porque ele é autônomo, ele te constela e te domina. Então você tem que ir dominando aquilo, você tem que ir tirando, esvaziando aquilo, talvez ele não desapareça, mas vai ficando mais lá. Então, eu tinha essa preocupação, né? Na época eu já estudava muito conteúdo de psicologia, já tinha começado a fazer faculdade, então eu prestava atenção nisso, então eu tinha essa preocupação com eles, né? Nossa, tô pensando aqui, Marcos, daí você falou foi a primeira vez que eu vi meu pai falando comigo como um adulto. Você nunca infantilizou, você e a mãe nunca infantilizaram a gente, assim, né? Eles protegeram muito no sentido emocional, isso sim. E aí eu acho que esse é um dos grandes privilégios que eu reconheço que a gente tem, eu e meus irmãos. Eles, com certeza, tiveram as questões deles enquanto casal, e eu não quero saber porque isso não me cabe, mas eles comentei na minha terapia algumas semanas atrás, eles sempre fizeram tudo para que nós estivéssemos bem emocionalmente. Então, o que é dos adultos, o que é das crianças, eu não percebia. Acho que a primeira vez que eu escutei meus pais tendo algum tipo de discussão, eu tinha 23 anos. Tava quase saindo de casa já. É um marco. É um marco. Mas no tratamento deles com a gente, embora eles tenham nos protegido emocionalmente, de calma, né? O mundo pode ser um lugar legal, eles nunca infantilizaram a gente. Sempre foi tipo, vamos crescer, assumam a responsabilidade, e desde pequenos, né? Assumam a responsabilidade pelos que vocês fizeram. Você errou, tem consequência. É legal falar disso, porque isso é... Inclusive, eu conversando aqui muito no escritório, que eu gosto da percepção do se vira, assim. Eu gosto dessa frase de alguma maneira. Eu acredito que ela tem uma capacidade de força grande, desde que o se vira tenha a ideia de que eu tô do teu lado, né? Que se você cair... Se vira, mas eu te dei ferramentas. E... Confesso que do meu pai, eu acho que meu pai, o se vira dele, se vira mesmo, assim, sabe? Tipo assim, eu tô te dando estudo, colégio e tal, o resto é se vira. Dá um jeito aí, dá os teus corre, dá teus pulos. E aí essa questão da infantilização é um negócio que, assim, eu acho que esse é um grande desafio que eu tive. Eu acho que, na verdade, a minha trajetória eu tive pouca infância. Então eu fiquei adulto muito cedo. E você me conhece muito bem. Então quando eu falo dessa ideia de que foi a primeira vez que eu conversei com meu pai enquanto adulto, mas não é ele me enxergando só como adulto, sou eu me enxergando como adulto na relação dele comigo. O que é bem diferente, né? Porque eu acho que meu pai me encara como adulto desde que eu tenho, sei lá, 5 anos de idade, assim. Desde cedo ele me encara assim, adulto, você dá conta de fazer, você pode fazer, você vai, não sei o quê. Só que eu me enxergar como adulto dentro da relação com meu pai e não me enxergar como uma criança que quer receber, me dá, eu quero do meu pai, foi quando eu falei, caraca, meu pai tá me pedindo conversa de adulto para adulto e eu tô me enxergando como adulto conversando com meu pai. Então, mas daí dentro da comunicação familiar tem um aspecto importante nisso aí, né? Eu ia perguntar, o que tem dentro disso? Então, eu tenho muita... Eu acho que muitos pais fazem confusão sobre o nível de relação que tem com os filhos. Nossa, demais. Bom então, tema. Pai, mãe e filho são níveis diferentes. Então, tem muito pai e mãe que deixam de ocupar o espaço de pai e mãe, que é difícil, é desgastante, porque tem que corrigir, tem que dar limite, tem que botar de castigo, tem que ficar em cima, tem que cobrar, tem que etc. Tem que dar o prumo, o rumo das coisas para aquele discursinho que eu acho piegas, meu amigo, quero ser amigo do meu filho. Permissividade. Aí quebra o nível de relação. E nessa quebra de relação, por outro lado, quebram esse nível,
ficam meio tudo juntinho para aqueles paizinhos, tudo igualzinho os filhos, sem ser o que é realmente, que é importante você ter uma personalidade sua. Eu sou assim. Ele já sabe como eu sou, como a minha mulher é. Então, acaba que nessa quebra, os pais não têm a transparência que os filhos precisam. Por exemplo, de colocar os filhos a par de determinadas situações, sendo boas ou ruins, para eles saberem desde o começo, ó. Quantas vezes eu cheguei para eles, ó, nós estamos indo embora. E eu falava claramente, nós estamos indo embora por causa disso, fazer uma outra mudança. Então, mas ó, vai acontecer isso, vamos fazer assim, 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 e nós íamos junto. Então, essa transparência é muito importante. Transparência mantendo o teu papel de pai e filho. E a compreensão então, às vezes o pai como filho de que ele é teu pai. Ele não é teu amigo, teu irmão. Então, o pai e mãe, às vezes, quebra essa relação e quer ser amigo, se infantiliza para os filhos. Se infantiliza para os filhos, ao passo que se ele mantiver o papel de pai e mãe. Pai e mãe tá bravo, às vezes, xinga, fala, vai botar de castigo, vai ralhar, blá, 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 blá. Mas quando tiver tempo, vai tratar como adulto. Vai tratar, olha, vocês fazem parte do nosso núcleo, vai acontecer isso. Agora não dá para a gente fazer isso, mas dá para nós fazermos aquilo. Então, eles sempre souberam das informações do que estava rolando. Lá em casa tem uma coisa muito interessante, que às vezes eu avisava, hoje tem reunião de família. Até hoje é assim, porque os 3 moram aqui, tem reunião de família. Aí vai todo mundo. Aí vai todo mundo, senta aí. Tem um sermão, tem o meu sermão, tem que ter. É o seu, tem que babá, tem o da mãe, entendeu? E aí a gente discute algumas coisas pra gente resolver. Essa dá uma ideia disso que a Raíssa falou, de não infantilização. Às vezes a notícia não é boa. Mas eles precisam ouvir a notícia. E lidar com ela. Tem que lidar com a notícia, com a frustração, com tudo isso que vem atrás dela. Isso que eu ia complementar. 2 pontos. Primeiro, quando eu falo de infantilização, eu acho que esse termo até ele tá ficando muito confuso, né? Mas estamos usando para tudo, né? Isso, acabou generalizando demais. Eu tenho gostado mais de um termo de desresponsabilização. Então, eu faço algumas coisas que o meu filho não precisa assumir responsabilidade pelos seus sentimentos, pelos seus atos, pelos seus comportamentos, pelo que ele fala. Então, quando meu pai fala isso, eu vou ser transparente e agora assumo a responsabilidade, né? A gente vai estar aqui, a gente pode lidar com isso junto. Mas cada um vai lidando da sua forma com aquilo que está acontecendo. E estudando para o mestrado, um dos pontos de um capítulo que, inclusive, eu até estava, quando a gente falou de ter esse tema, eu até fui resgatar para ver se eu estava lembrando certo. Às vezes os pais querem fugir tanto da ideia de autoritarismo que eles se perdem também como autoridade. E autoridade não é sinônimo de ditadura e autoritarismo. Autoridade não é autoritarismo, gente. Pelo amor de Deus, é muito diferente. A origem da palavra é diferente, tudo é diferente. Sim, só que aí querem fugir do autoritarismo, vão para um lugar muito permissivo. Quero ser melhor amigo do meu filho. Você não é o melhor amigo do seu filho. O melhor amigo do seu filho é o melhor amigo dele, que tem a idade dele, que tá vivendo as coisas dele. Só que você tá numa posição de autoridade a quem ele sente segurança para recorrer quando ele acha que o que o melhor amigo tá dando de conselho é uma droga. E daí ele vai trocar com você. O que é essa autora, Maria Cláudia Araújo, depois eu posso até colocar o capítulo do livro, a gente coloca o nome. O que ela coloca? Que alguns estudos já estão mostrando que para esses pais que querem ser os melhores amigos e que acabam fugindo do autoritarismo, caem numa permissividade excessiva, eles se perdem também como autoridade e depois lá na frente o que vem para os filhos é uma sensação de abandono. Entendeu a complicação? E dentro do que o Marco tinha acabado de falar, você se retira do teu arquétipo. Isso mesmo. Isso. Você retira do seu arquétipo e você gera um prejuízo pro seu filho achando que você tá gerando benefício. Exato, e não tá, porque a gente precisa. E aí eu não tô dizendo, e a gente não tá aqui fazendo referência, tem que ser o pai biológico. Não, é o pai, cuidador. Mas é uma figura que tá ali nessa posição de autoridade de falar, ok, você vem de um lugar, você vem daqui, você pertence a um lugar. A autoridade, só fazendo uma grande explicação, que eu gosto muito de falar disso quando eu falo de liderança, que eu gosto muito da percepção de autoridade como autoria. É o autor responsável
pelo papel dele enquanto o que ele está fazendo. A paternagem, né? Exato. Então, assim, qual é a tua autoria sobre aquilo? A minha autoria vem da minha autoridade e com isso eu vou me relacionando. Então, aconteceu algo. Não, a minha autoridade é enquanto eu sou o arquétipo, eu sou a persona de pai, eu vou exercer o papel de pai. Não, a minha autoridade é enquanto chefe, enquanto líder, então eu vou exercer o papel de líder. Então, é entender a minha autoria dentro daquele papel e não de autoritarismo dentro da percepção de que eu mando e alguém obedece. Distinção. E aí eu já diria pra quem tá escutando a gente, se tem alguém que tá querendo fugir dessa ideia de vou ser mais permissivo porque não quero ser autoritário, vai entender por que a autoridade, por que essa ideia de autoritarismo tá tão vinculada à autoridade, porque são coisas, como você tá colocando, bem diferentes. E às vezes pode ter, meu pai foi muito autoritário comigo e agora eu tenho... Quantas vezes a gente não pega em consultório pessoas que têm problema com autoridade, com hierarquia? Existe algo aí, né? E tem muito daquilo, né? Meu pai e minha mãe eram autoritários, eu não quero ser autoritário também. Aí quando você pergunta para a pessoa, mas o pai, na verdade, não foi autoritário. Ele tentou corrigir você e os rumos que você estava tomando que poderiam ser prejudiciais para você. Então a pessoa queria dar vazão às suas sensações, às suas emoções, a coisas mais primitivas, aí por caminhos. E o pai e a mãe entraram para corrigir, para dizer, olha, não é por aqui, não é por ali, mas daí a pessoa, isso é autoritarismo, porque ela queria fazer. Não vou fazer com os meus filhos, porque meu pai impediu de eu fazer isso aí, minha mãe não deixaram eu fazer. Pô, mas você ia pro buraco, como a gente diz, né? Sim, e eu confesso, por exemplo, eu acho que meu pai foi autoritário. Eu não acho que ele não foi, eu acho que ele foi. Só que ao mesmo tempo, assim, eu acho que aí, porque ele foi autoritário, tá totalmente errado ter autoridade no camarada. Não. Entendeu? É aí que tá um ponto pra mim, que eu trago muita referência pra mim mesmo, a gente conversa muito com meus irmãos. Por exemplo, meu pai foi autoritário, fato. Na minha percepção, eu recebi assim. Se ele foi de fato, eu não sei, mas eu recebi assim. Agora, quer dizer que a autoridade tá errado? Que aí o meu irmão hoje vem vivenciando muito com minhas sobrinhas, e eu, enquanto legal, e aí vale até uma referência quando a gente fala de pai, a gente tá falando de cuidador, de quem tá exercendo aquele papel. Porque muitas vezes minhas sobrinhas têm pai, minhas sobrinhas têm avô, mas em muitos momentos eu sou o tio, eu sou o responsável. E aí tem vezes que elas querem algo. Tio pode tudo. Cara, eu não gosto muito dessa ideia, sabe? Por exemplo, tá tendo Olimpíadas, elas têm horário de ver desenho. Elas não veem desenho qualquer hora, no iPad e tal. No caso do meu irmão funciona assim. E eu respeito o jeito que ele funciona. Beleza. Tá tendo Olimpíada. E a gente, por uma questão natural da vida, a gente tá com a televisão ligada 24 horas na casa dos meus pais, né? E a gente foi almoçar lá sábado. A Luísa, por achar que a televisão tá ligada, logo pode ver desenho, ela queria ver desenho. E aí o meu irmão já tinha falado não. E aí, em algum momento, meu irmão desconcentrou ali e ela pediu pra minha mãe. Vó. Pediu pra avó. Pediu pra avó. Aí Lógico, fudeu. Aí lascou, malandro. Aí quando eu vejo, minha mãe tá tirando da Olimpíada, pô. E aí todo mundo se olhou assim, tipo, ninguém queria que tirasse da Olimpíada, né? Aí eu, Lulu, o que tá acontecendo? Ver desenho. Eu falei, Lulu, o que o papai falou? Meu irmão não tava prestando atenção. O que o papai falou? Que não pode, que agora é hora de Olimpíada. Aí eu expliquei pra ela, tem 4 anos, de 4 em 4 anos acontece isso. Daqui, quando você nascer de novo, 4 anos que ela tem, vai fazer 5 agora, acontece isso. Então, é um momento específico. Se você quiser ver TV, vai ser desenho. Vai ser Olimpíada. Acabou. Ela olhou. Tá bom. Aí minha mãe, vó... Ai, Diogo. Desconcertada. Foi, mãe, Olimpíada. Acabou. Então, assim, em alguns momentos também, o que eu quero dizer nesse momento é que, às vezes, a autoridade vem da vez do responsável. Sim. Às vezes a gente exerce papel, e a gente tem, né, amigos com filhos e tal, e aí os meninos falam, né? Vitinho, Lucas, Fernanda, Babi falam. O Coruru, a Eric, claro, tiver com você, pode comandar, tipo, fala, né? Eventualmente pode, não pode, se falar que não pode, não pode. Porque se a gente também entra nesse papel, que aí você começa a ter relação com outras pessoas nesse papel de responsável, começa a ser permissivo também. Aí tu vai no teu trabalho, você é permissivo. Aí daqui a pouco estão tomando conta do teu trabalho, você não sabe por quê. E aí hoje o que eu tô querendo trazer é, cara, o quanto que essa postura de incômodo, de crítica ao autoritarismo, que na verdade a autoridade gera um desafio de relações pra vida. Pra vida. Sim. Pra vida. Pra vida. Você começa a ter uma dificuldade de relação com quem, dentro de um aspecto, tá numa posição, aspas, superior, tem uma experiência, tem um tempo maior que você na empresa, no espaço que você tá, você começa a desrespeitar isso. Isso é de um problema, eu só tô com medo que está abrindo pra caramba. Cara, sim. E vai, comenta isso aí, comentem isso pra gente poder não estender muito. Eu acho que a gente pode discutir o como a autoridade foi exercida, e aí vamos
pensando em relações familiares, né? Meu pai foi autoritário. Posso discutir o como e que isso não foi legal, tudo bem. Mas ele era uma autoridade. Tem um psicanalista lacaniano, George Forbes, ele cunhou um termo falando que a gente está sem referência. Então, a perda da referência. Sim. Tá? Então, discutindo como a gente está sem referência na sociedade. Eu tenho algumas críticas sobre, mas um dos pontos dele, que eu acho interessante, é que ele traz a ideia de que a gente está querendo romper tanto com modos passados, e estamos nesse movimento, mas é um movimento. E aí, quando está em movimento, quando eu viro e falo assim, isso aqui não me serve mais, tira daqui, joga no lixo, e agora? Pra onde eu vou? Referência. Cadê a minha referência? E aí eu não estou dizendo, que daí é um pouco da minha crítica, porque às vezes ele acaba caindo um pouco nisso, que a referência tem que continuar sendo o que foi até agora, e aí, por exemplo, o patriarcado. Não é isso. Mas mas a gente tem um norte. A família é importante que ela dê esse norte, para que eu constitua a minha família e que eu vá constituindo as minhas relações. E aí, quando ele traz essa ideia, né, homem desbussolado, esse é o termo, estava aqui. Homem desbussolado, ele não tem bússola por essa perda de referência. De novo, e aí eu quero frisar isso muito bem frisado. O que a gente viveu até aqui não é necessariamente o que deve continuar acontecendo. Não é isso. Mas é uma transição. A gente tem essa concordância. Eu venho de um lugar, isso aqui é minha referência. Para onde eu quero ir? Como eu quero fazer? Uns tempos atrás, uma paciente falou assim, eu não tenho referência de família. Eu não tenho. Como que eu vou criar o meu filho? Ela tem um filho de 3 anos. Ela falou, como que eu vou criar o meu filho se eu não tenho referência? Falei, final de sessão, semana que vem a gente vai falar sobre sua família. E aí ela me contou toda a história da família dela. Aí eu falei, você tem uma referência? Ela te contando aqui agora e revisitando a minha história, eu tenho referência, mas eu não gosto dessa referência. Aí, então, pra onde a gente vai caminhar? O problema é que a gente quer romper tanto, tirar daquele lugar e dizer isso não me serve mais, isso não nos cabe mais enquanto sociedade, que aquele espaço fica vazio. E aí você falando do limão, a gente falando do limão e da limonada, é como se assim, eu não gosto de limão, não, calma. Eu não gosto de limonada, não, calma. Você não gosta de limão. Isso. Azedo, né? Como chupar de poro. Mas de uma limonadazinha você não gosta? Doce, então, por exemplo, meu pai... geladinho. Eu acho que meu pai foi autoritário, mas isso quer dizer que tudo que ele fez tá errado? Não. Que meu pai é um pai ruim? Não, pô. Tem coisa que, inclusive, a gente fala com ele, brinca hoje, ele fala, pô, dá aquela encolha na cadeira. Podia ter feito diferente. Mas era o que eu sabia fazer. E aí, por exemplo, dentro dessa referência que eu falei de graxar o sapato, pô, eu pretendo fazer algumas coisas com meus filhos pra entender a necessidade de responsabilidade, a necessidade de final de semana compreender que tem compromissos que precisam ser feitos durante a semana. Precisa ser exatamente assim de uma maneira autoritária? Não. E aí existem limões que a gente vai ter ao longo da vida. Agora, cabe a nós, dentro da nossa passagem de responsabilidade por meio da comunicação, que é a minha ferramenta principal hoje, o que a gente vai comunicar a partir desse limão? Sim. Vai ser a limonada? Ou vai ser o limãozinho lá azedo o tempo inteiro? E criticar aquele limão o tempo inteiro? Pô, pega o limão, faz a limonada, só basta espremer. Só basta espremer. Isso. E não quero nem naturalizar, nem romantizar, nem Pelo passar amor de pano Deus. pra tudo que aconteceu Pelo até amor aqui de enquanto Deus. sociedade. Até porque quem Mas conhece a gente sabe que não é muito a nossa... Inclusive, eu e Laís temos o papel de muitas vezes fazer o oposto da galera, né? A gente faz as problematizações da galera e faz críticas, reflexões e problematizações. Na última conversa que a gente teve com os nossos amigos lá em casa, Foi. uma das nossas amigas me olhou assim, não entendi, não sabia que essa era a sua opinião. Como assim? Como assim? Vamos discutir. Porque a gente começa, a gente dá uns puxões de percepção das nossas percepções, que muitas vezes são importantes. Só para não querendo alongar, mas dentro do que vocês estão falando, que a Grace falou desse revisitar ou não querer olhar, né, para a história, e na questão... uma coisa que me preocupa muito no consultório, tem aparecido, mas eu diria para você que praticamente 100% dos casos que eu tenho, uma dificuldade das pessoas de conviver com a dor, com a frustração. Que a gente falou do limite de dor, de sofrimento. E isso vem da comunicação familiar.
de você, naquilo que eu falei de transparência, de você envolver com as pessoas, que você não vive no mundo do faz de conta. Aí citou, no nosso caso lá, que nós conseguimos, de certa forma, brindá-los, né, emocionalmente, mas teve muita situação difícil que eles sofreram as consequências. Teve muita situação natural da vida que não tinha, mas que nós enfrentamos aquela situação de uma maneira proativa. E isso mostrando, vai ter frustração aqui, não vai poder ter tudo que quer, não vai poder ter acesso a tudo. Tive várias vezes, eu tive que dizer não, não vai dar, etc, etc. Então, isso faz parte da comunicação familiar, o não. O não, né? O não explicado, como você explicou para sua sobrinha, o não colocado, aprender a conviver com o não, com o limite, sem se frustrar e correr para remédio, para droga, para bebida, para etc, etc, que a maioria está fazendo. Vou tomar um remedinho, quero um remedinho. E vejo pessoas adultas. Eu preciso tomar, às vezes, lógico, tem uma questão psiquiátrica, médica, que nós não estamos entrando aqui. Isso. Estamos nos abstraindo disso. Estou dizendo assim das pessoas que fogem para a bebida, fogem para as drogas, fogem para as coisas, porque tem uma dificuldade de lidar com a frustração e com a dor, com os nãos que a vida dá. Mas os nãos que a vida dá, como dizia meu pai, Deus fecha uma porta, abre 2 janelas. Você tem que saber esperar na frente e vai aparecer. Essa semana com uma pessoa eu usei isso aí, falei, olha, vamos ver, amanhã é um novo dia, eu sempre falo isso. Né? Aquela noite da amargura, que você teve o não da vida, você não teve uma promoção, você foi mal avaliado, a pessoa foi uma coisa que te chateou, você perdeu um negócio, teve um prejuízo, aquela amargura é para fazer a gente realmente remoer, pensar, ficar acordado à noite, pensando aí, mas da onde vem a resiliência? Acordar no outro dia, levantar de manhã, tomar banho, fazer o seu café. O cheiro do café da manhã é o sinal de que o novo dia está de portas abertas para você seguir em frente. Vai ser diferente de ontem, mas você vai fazer uma história nova, você vai construir uma coisa nova, você vai vencer. Aí quando terminar aquele outro dia, caramba, já está diferente. Não é tanto aqui que eu esperava, não foi bem assim, mas vamos em frente. E é isso que as pessoas não querem passar por essa amargura. Não querem sentir essa dor. Mas essa dor, essa amargura, a frustração, é que é o construtor. É que dá resiliência para a gente seguir em frente, é que nos sustenta nos momentos difíceis, porque tem lágrima, vai chorar, vai perder. E aí saber lidar com tudo isso aí é que forma o adulto forte, né? Que dá condições depois na condição de pai e de mãe lá na frente, olhar para trás, e aí sim você ter a referência. Perfeito. Isso é muito importante para as pessoas e faz parte da comunicação familiar, que vem tudo isso que a gente falou, de saber o seu lugar na relação, é pai, é mãe, não é amigo, saber ter transparência, saber dizer não. Tudo que nós trouxemos aqui desemboca nesse jovem que sabe lidar com a frustração. Entendeu? Do pai bater nas costas, filho, bora. Levantar para tentar, e não ir lá querer brigar com o chefe do filho, brigar com a professora do filho, bater na professora que corrigiu, como nós estamos vendo hoje em dia. Pais que entram uma vez e chamam o filho, vem cá, aconteceu, vamos dar a volta por cima, vamos vencer, vamos olhar os outros anos. E as histórias agora que os pais estão participando de entrevista de emprego com o filho? Isso é um absurdo. É absurdo. Eu estou escrevendo um capítulo sobre isso. Sobre isso aí? Me lembra de te contar uma história que aconteceu comigo ontem. Tá. No espaço da advocacia. Os pais indo em universidade pública não acontece muito. Nós soubemos de um caso, né? Um caso, nós dois ouvimos o caso junto, de uma mãe que ligou para a mãe de um rapaz, que ligou para a mãe da menina dizendo que o filho estava em depressão porque tinha entendido que a filha dela tinha dado esperança que estavam namorando. E eu estou ligando para ver... rapaz de quantos anos? 17 anos. Puta. Então, nós estamos vendo a doideira, para onde nós estamos indo com essa, não sei nem o termo que eu vou usar aqui, desresponsabilização. Imagina, essa tutela excessiva, com medo que o filho tenha dor, que você falou lá no começo, lembra que você falou? Tem a frustração, que vai ter frustração, a bicicleta vai cair, vai ralar, vai dar o tupicão na coisa, vai tirar a tampa do dedo, né? Vai fazer todas essas coisas que faz parte da vida. E vai machucar emocionalmente. Vai ter frustração de ter um namoro que terminou, uma pessoa que não achou que ele era
Perdeu o estágio, foi demitido do estágio, não foi aprovado no entrevista de emprego. Foi preterido na promoção, tudo isso faz parte. Faz parte. E vem muito de como o pai e a mãe encaram as suas frustrações também. Perfeito. Sim, exato. Acho que isso é importante. Se você chegou até aqui, eu te agradeço enormemente. Eu vou te fazer um pedido, você que está escutando. Vai lá, dá um joinha, isso é importante pra gente. Compartilha com quem você acha que tem que compartilhar. Faz o comentário que você quiser fazer. Faz a crítica que você quiser fazer, Sim. é importante, dê o feedback que você quiser. Vamos dialogar. Vamos dialogar, vamos conversar. E como tudo isso aqui precisa acontecer, você também pode nos ajudar lá no Apoia-se. A descrição tá na descrição do episódio, o link. Você pode nos ajudar a contribuir financeiramente, afinal tudo isso aqui precisa acontecer e requer empenho, esforço e dedicação. Enoque já tem quanto tempo aí? Meu Deus, tem 1h45. Quando ele me avisou, já tinha 1h34, 1h45 já. Estouramos bastante, mas que bom. Estouramos de um jeito natural, leve, daria pra ficar muito paciência. mais. Nossa, eu ficaria mais um tempo aqui. Vocês querem deixar uma mensagem final, alguma reflexão, alguma provocação? Eu gosto, tem muita gente que fala assim, ai Diogo, não fala isso porque nessa hora as pessoas param de escutar. Só que aí eu vou falar, o que tem de reflexão e provocação no final e que tem gente que fica, fala assim, nossa Diogo, aquele final foi importantíssimo pra mim. Então se você que tá escutando, fica que vai ter reflexão legal aqui. Eu queria deixar assim uma reflexão de que nada mais é importante para nós do que a família. Muita gente está tentando desestruturar, desmistificar, sei lá, destruir, nesse revisionismo que a Raíssa falou. Família é fundamental, é o cadinho que forma os nossos valores. Vale a pena comunicar familiarmente, vale a pena investir na família, vale a pena tentar viver, vale a pena olhar para os pais, né? Enquanto filho, olhar para os pais de uma forma diferente, olhar para os filhos enquanto pai, olhar para os filhos de uma forma diferente, e entender que nesse cadinho, como eu disse, as nossas sombras estão se encontrando para que a luz de um ilumine a sombra do outro. E nós possamos, aos poucos, ir nos encontrando, ou quiçá se reencontrando. Fenomenal. E isso é que forma a base de uma sociedade forte, que nós estamos precisando formar. Então, vale a pena tudo isso. Vale a pena. Como eu disse antes, eu como pai, eu talvez pudesse ser um monte de coisa, mas como pai, esse é o melhor papel que Deus me deu, e acho que valeu a pena muito, tudo que eu fiz, tudo que a gente fez, ralhou, brigou, falou, valeu a pena. Então, vale a pena, valoriza a família, revisita, conversa, busca os laços e deixa o barco correr. Obrigado, Marco. Vou falar um pouquinho. Começo dando uma sugestão de série. Pra mim, uma das melhores séries, se não a melhor que eu já assisti, This Is Us. Puxadaça. Puxada, assistam e levem pra terapia. Perfeito, é isso mesmo. Conta sobre uma família e que vai mostrando causos de uma família comum, de uma família como qualquer outra, que tá tentando superar os desafios de ser uma família, de estar na vida. Eu digo que não existe família perfeita, eu espero que as pessoas não saiam com essa impressão, nós não somos uma família perfeita, mas a gente tenta. Eu acho que é um esforço, é uma intenção que a gente tem. Então, primeiro seria a recomendação de This Is Us. Segundo, eu retomo o meu recado final. São só 3, tá? Juro. Por favor. Segundo, eu retomo o meu recado final da outra vez que eu participei aqui, que eu fechei dizendo para os casais, conversem sobre tudo, conversem sobre o céu, sobre o jornal, sobre o carro que está passando na sua frente. Conversem sobre a vida. E acho que vale para as famílias também. Né? Os casais conversem com seus filhos conversem com seus pais, e aí os filhos, não importa a idade, né? Se você tem 40 anos, o seu pai tem 80, conversa com seu pai, conversa com a sua mãe, conversa sobre a vida, porque a vida e as relações são feitas do cotidiano, não é de grandes eventos, a gente tem marcos, mas é o dia a dia que constitui as relações. E por fim, eu falei mais cedo que hoje eu entendo que a família que eu tenho é o meu privilégio. É o meu maior privilégio de vida. E acho que o meu grande desejo é que a gente possa, que cada vez mais famílias possam reconhecer esse privilégio e possam construir. Então, se você acha que a sua família de origem, que o lugar de onde você veio não é um privilégio,
que pelo menos a gente tente fazer isso pelos nossos filhos, né? Que as próximas gerações possam falar que a família deles é um privilégio, é a base, é um lugar seguro. Penso que muito do meu trabalho envolve isso. Às vezes as pessoas me perguntam no consultório, é possível mudar? Eu falo, olha, se eu não acreditasse em mudança, eu não estava trabalhando com o que eu estou trabalhando e eu não ia ter emprego, né? Perfeito. Então, que a gente possa mudar, possa se trabalhar para que as próximas gerações, cada vez mais pessoas digam que a família é o privilégio delas. Muito obrigado. Eu vou fazer um toquezinho aqui. Eu sempre agradeço o Enoque por estar comigo no projeto, por compartilhar, trocar e aceitar o projeto. E ele é um pai. Sim, de uma menina linda. De uma menina linda da Bela, que tem uma das mensagens mais fofas que eu já escutei, foi a mensagem da Bela falando o começo do episódio. Eu, você e a nossa comunicação. Bonitinha. Então, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Feliz Dia dos Pais. Né? Essa semana eu sei que foi uma semana desafiadora para um pai com a filha ali doente. Eu sei que deve... Sei não, né? Eu imagino. Tem que entender que deve ser um desafio enorme. E mesmo assim, você esteve aqui comigo e aí daquele jeito sempre seu, com bom humor, dando risada, compreendendo as fases da vida. Então, meu irmão, de coração, valeu. Nessas horas que eu te olho e vejo assim, porra, é massa ter gente fera do nosso lado, é legal, fico feliz, tamo junto. Pai, feliz Dia dos Pais, te amo. Não fica bravo comigo não, que eu contei um monte de história aqui. Mas meu pai não é desse tipo não, ele não fica bravo com essas coisas. Até 2025. Pro Dia dos Pais de 2025. Já estão convidados. Porque com um papo desse aqui, eu quero ter outro, pelo amor de Deus, por favor. De coração, muito obrigado. Eu vou pedir só no final que vocês deixem as redes e etc. Digam, mas a gente vai reforçar também como é que as pessoas acham vocês. Você sabe o seu de cor? Acho que é... Mas enquanto isso, você vai falando. O do Instituto é @Instituto Akan, como tá escrito. Então, para quem tá escutando... W Instituto e o Akan se escreve WAKAN. O do meu pai, @Marco Almeida Rosa, e o meu é @Laís Faber. Muito, 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 muito obrigado. A minha sensação aqui foi uma sensação de estar conversando em família, com família e de família para família. Então isso é muito importante para mim. Agradeço a confiança, Laís, de sempre, nossa amizade, nossa relação e cumplicidade. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como está a sua comunicação familiar no Dia dos Pais?